Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Caio Gáudio. E está começando Enquadrando, podcast de apaixonados por cinema, editado pela Nathalie Martins. O episódio de hoje eu considero muito especial, porque é sobre Magnolia. Porque é sobre mim. Porque é sobre mim. Ele não vai falar que ele emplacou 2 seguidos, né? Ele emplacou Tá Magnolia, foda, agora tá emplacou foda Magnolia. isso aí, tá foda. É verdade, certamente. Mas Magnolia é filme de 1999, dirigido e escrito por Paul Thomas Anderson. Não é a primeira vez que a gente aborda um filme do Paul Thomas Anderson no Enquadrando. A gente tem o episódio número 44, que é sobre Sangue Negro. Muita gente já ouviu, quer dizer, muita gente é um exagero, né? Uma pretensão, mas muitas pessoas que do meu entorno já ouviram dizer que esse filme é um filme top 1 da minha vida. Muita gente, Fábio. Muita gente ouviu. Muita gente. Pode botar aí, que todo mundo sabe. Continua sendo? Assim, engraçado o Caio perguntar isso. Quando eu tava pra assistir esse filme pro Enquadrando, eu fiquei preocupado. Já tem mais de uns 5 anos. Eu vi esse filme pela última vez antes de começar o Enquadrando, né? Antes de voltar o Enquadrando aqui, né? Então, eu fiquei na dúvida se, de fato, ele se sustentaria nessa posição na minha cabeça, né? Cara, eu quero defender que sim. Assim, caraca, ele se mantém. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Que bom, Foda. que bom. Ok. Eu tinha uma teoria que eu falava assim, da torta direita, que se você assistir Magnolia 3 vezes seguidas, você muda a sua vida. Ele muda a sua vida, ele transforma a sua vida, dá um giro de 180 graus, né? Não sei se eu defendo isso hoje em dia, mas na época eu defendia. Ousado. Na época eu defendia isso. Não, eu ia pensar que Magnolia são 3 horas de filme, então você tem que ter quase 10 horas de experiência pra mudar a sua vida. É isso aí. Pode ver em dias diferentes, mas tenta ver bem próximo. Ah, tá. Não, porque se tu tivesse na pretensão da pessoa ver no mesmo dia, realmente é de mudar a vida de vai alguém, ter um cansaço. É um cansaço, talvez ele durma. Não dá. Mas, enfim, né? Eu acho que dessa vez eu tive uma experiência diferente com Magnolia. Engraçado isso. Já devo ter visto esse filme umas 10 vezes. E dessa vez, assim, eu assisti ele durante 3 dias. Isso é muito doido. Porque eu assistia, parava, refletia, voltava, anotava, sabe? Então foi uma experiência muito doida, assim, 3 dias vendo Magnolia. É o método que a gente usa pra gravar, né? Pode realmente mudar a forma como a gente percebe, né, o filme. Além do tempo que passou, a forma como a gente consome agora pra gravar é diferente. Não sei se isso funciona pra vocês, mas pra mim é bem assim. Eu paro muito, né? Cara, é um filme denso, né? Então toda hora eu parava, eu demorei umas 5 horas quase pra terminar de ver, assim, 4, 5 horas pra terminar de ver. Caraca. E aí parava, pesquisava alguma coisa, voltava e tal. Voltava algumas cenas várias vezes pra entender, né? Que às vezes é meio difícil. E ele é um filme um tanto enigmático, digamos assim, né? E eu fiquei pensando assim, cara, por que esse filme é tão importante pra mim? Eu queria responder em parte isso, assim, sabe? E aí eu relacionei ele com uma coisa que é muito importante na minha vida em termos artísticos, que é Pink Floyd. Eu acho que é muito engraçado fazer essa comparação com esse filme, sabe? Por quê, né? Porque Magnolia é um filme que ele é também totalmente inspirado nas músicas da Amy Mann, né? E, assim, tem uma coisa que eu vou descrever aqui como o efeito Magnolia por conta disso, sabe? Que eu acho que esse filme, ele tem uma... Eu vou só dar um trechinho do que eu quero falar, né? Mas eu acho que esse filme, ele tem um filme que tá tentando sair de dentro dele, sabe? E ele tá preso ali. Eu chamo isso de efeito Magnolia, assim. E aí depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que Pink Floyd tem um pouco disso também, sabe? De você ouvir Pink Floyd e você sentir que tem algo mais ali dentro que tá tentando emergir, sabe? Mas que, de certa forma, tá preso na sei lá, talvez na mediocridade de quem ouve, sabe? Caralho, forte. Pesado, Toma essa aí. Não, mas é porque assim, é como se fosse... Olha só, é como se fosse algo divino, mas nós somos humanos medíocres, sabe? E a gente não consegue compreender por completo, sabe? É como se fosse isso. Sim, não, eu entendo o que você quer dizer. Pior que eu entendo o que você quer dizer. Eu também. Acho que você poderia ter colocado de uma maneira um pouco mais branda, mas foi entendível. Foi entendível. Eu acho que cabe pra esse filme aqui, né? Dessa forma. Ele também não faz questão de colocar de forma branda as coisas. Né? É verdade. Eu acho engraçado que se você for acompanhando algumas entrevistas do Paul Thomas Anderson, você vai percebendo vários elementos impressionantes, assim. Primeiro, o filme ele tem um ar presunçoso, de fato, porque ele tá debatendo coisas muito grandes, né? Ele tá, teoricamente, né, dando respostas, o que não é verdade, mas dá uma sensação de presunção. Mas quando você vê ele falando sobre o filme, você vê ele no set de filmagem, você vê que essa presunção não tá lá.
né? É uma busca por uma verdade dentro dele, algo que ele sente de fato, e talvez essa presunção venha por uma ingenuidade dele de achar que ele consegue colocar tudo que ele sente, tudo que ele pensa dentro desse filme, né? E ele faz isso de uma forma tão genuína e honesta que eu acho que se você se abre pra Magnolia, você não fica preso nessa presunção, você não se incomoda com essa presunção, pelo contrário. Eu acho que o filme ele começa a te tocar. Ainda que ele tenha que ter soluções práticas, racionais ao longo dessa produção do filme, ele teve que ter, eu acho que há uma verdade aqui dentro do que ele acredita, do que ele leva pra esse filme, do que os atores levaram também por terem comprado essa história, que torna essa história uma grande história, sabe? Sobre a gente, sobre o ser humano, assim. E eu acho que toca, cara, tipo, esse filme também sempre foi muito importante pra mim. Eu me vejo em vários personagens, assim, vários, assim, e eu tenho uma catarse mesmo quando o WhatsApp começa a cantar, todos cantarem essa música. E, cara, pra mim, sei lá, Magnolia é transformador de alguma forma, assim, sabe? Tipo, um ato de autoconsciência, assim. Eu acho maravilhoso, cara. É o trabalho mais corajoso dele. É aquela velha história que a gente debateu a gente debateu um pouco lá em Clube da Luta, né? O diretor ali, ele tá num momento da carreira que ele vai ser audaz, que ele não vai perceber muito os riscos das coisas, e depois ele vai... Tem uma frase muito boa do Shyamalan que eu vi numa entrevista que ele fala assim: com o tempo, você vai se defendendo, se protegendo com a própria arte. Então você vai ficando mais experiente, você vai se escondendo um pouco dentro da sua própria técnica, dentro desses riscos que você começa a calcular cada vez mais. Então você se esconde um pouco, se protege um pouco com o próprio filme que você tá fazendo. Então você nunca vai ser tão audaz assim como no início de carreira e tal. E cara, Magnolia é um sopro, né? Foda. Acho que é um momento específico também, porque ele tinha acabado de perder o pai, né? Foi o que o Rodrigo falou também, né? Nas entrevistas não transparece essa certeza toda, né? Essa confiança toda. Então é um misto aí de tentar botar pra fora também o que ele tá sentindo. Tem a questão da técnica que o Shyamalan acabou de colocar aí também. Então é um momento ímpar, talvez. E assim, é realmente um filme muito específico dentro da trajetória dele, né? Assim, então. Sim. Não tem. É aquelas coisas, né, que acontecem num momento específico e tinha que ser nesse momento específico. Se ele filma esse filme 5 anos, 10 anos depois, certamente seria totalmente diferente, né? Sim. É engraçado porque o Paul Thomas Anderson é um diretor novo, né? Ele tá com 50 e poucos anos agora, 54 anos agora. E, cara, quando ele fez esse filme, ele tava com 28 anos. É foda. Sabe? É muito novo, né? Assim, pra vida, pra filmar, pra ser um diretor, pra ser um diretor tão bom quanto ele, né? E pra ter acesso a... Porra, o que ele teve pra fazer esse filme, né? Concordando com você, eu ia pontuar, não é nem acesso às questões materiais pra fazer esse filme, mas a maturidade emocional pra trabalhar todos esses temas aos 28 anos, cara. Eu confesso que, assim, realmente ele parece um filme dessa pessoa apaixonada por alguma coisa que quer colocar tudo que tá dentro dele pra fora, né? Ele é muito engraçado uma entrevista dele novinho, cara, ele tremendo na entrevista, meio perdido, assim, falando, e o cara fica pressionando ele pra falar sobre o que o filme é. E aí ele fica rateando pra falar e tal, e depois ele fala, esse filme é sobre relação de pais e filhos, mas no final das contas esse filme é sobre mim. Né? E eu achei, muito maneiro essa frase, porque isso passa no filme, né? O filme é profundo, né? Como uma... Assim, falar sobre você não é uma coisa simples, né? Não dá pra definir, é sobre isso, sobre aquilo, né? Sobre várias coisas que vão se formando e tal, que vão formando a pessoa, vão formando o caráter. Ele fala de relação com o pai, de pai e filho, de formação de caráter e tal, mas ele fala isso, né? Que assim, é sobre mim, no final das contas. E é isso, né? O filme. Fiquei muito com a suspeita que a primeira personagem que saiu que ele fez foi a Cláudia, né? Que ele escreveu foi a Cláudia. Sim. E a Cláudia passa por um... Baseado na música da Eminem, né? Mas assim, no final das contas o filme é sobre ele, né, também. Então eu fiquei numa situação de que, tipo, será que ele também descobriu tarde demais sabe, talvez um amor paterno, sabe? Eu fiquei nessa vibe, assim, caraca, se é sobre ele, esses personagens falam sobre ele também, né? É meio louco isso. Esse apresentador dá uma forçada de barra. O que é sobre você? Ele fala, cara, é sobre mim, é sobre como se constrói, como eu me construí na vida. Então, assim, ele fala que é sobre ele, mas também, eu acho que o que ele quer dizer, assim,
sobre ele como ele se formou, né? Como formação enquanto pessoa, enquanto diretor. Então é meio que sobre tudo, é meio sobre cada um, né? E é por isso que a gente se identifica tão fácil com esse filme. Eu acho que tem uma parte um pouco de ser sobre como ele vê o mundo, sabe? Porque o que acontece? O processo criativo dele pra escrever esse roteiro envolve diretamente a Amy, né? Ele escuta uma música dela, né? Escuta Deathly, que tá no filme, e essa música não tinha saído, eu acho que no álbum dela. E aí ele escreve o personagem da Cláudia em função dessa música. E na cabeça dele, tudo é em torno da Cláudia. Esse personagem é o personagem principal do filme, sabe? E aí ele vai construindo os outros personagens e a história em cima de outras músicas da Amy. Ele convida ela pra escrever e mostrar as músicas que ela tá escrevendo, sabe, pro álbum dela. E ele fala, não, esse filme vai ser baseado nas suas músicas. E ele escreve no encarte da trilha sonora, abertamente assim, né, que ele sentou-se pra escrever uma adaptação das músicas da Amy Mann. Eu acho que esse processo criativo é um processo dele observar, sabe, a arte que tá vindo dela e transpor isso pra arte dele, sabe? E isso parece um processo de como ele enxerga, sabe? Como ele enxerga a arte dela e como ele transpõe isso, sabe? Eu digo até como a arte dela afetou ele, né? Você isso transpor também. esse lado emocional de alguma maneira, né? Claro, é um processo racional em certa medida, porque você vai escrever um roteiro, você vai transformar isso em cenas, mas ele parte de algo emocional, que é como a música atingiu ele, né? E eu acho que é daí que vem a potência de Magnolia, na minha opinião, assim. Eu tenho uma frase, cara, do Donnie, que ele vai falar, eu não sei onde pôr as coisas, entende? Eu realmente tenho amor pra dar. Eu acho que isso parece um, sabe, um desabafo, assim. Talvez seja do Paul Thomas Anderson, talvez, porque é uma frase tão forte, é uma frase tão precisa, pra mim é a frase mais precisa do filme, e ela é a menos... Aí tu queimou minha pauta. Porra! Não, mas pode falar. Mas ela pode falar. é foda, porque ela é a menos racional do filme. Ela é mais emocional, ela é uma catarse, né? Enquanto que várias outras são. E ali parece que tudo tá culminando pra essa frase, tá tudo culminando pra esse momento. Então eu acho que isso é Paul Thomas Anderson em algum nível. Talvez seja, né? Não, mas é verdade, é verdade. Essa frase é perfeita. Depois lá no final eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E tem muitas coisas nesse filme, né, cara, que tocam em vários momentos, né? Porque eu acho que ele meio que quer falar sobre tudo mesmo, né? Tava pensando assim que é curioso a gente sair desse filme de Ghost Story e ir pra esse filme, né? Porque a gente tá falando de Ghost Story, uma experiência super minimalista, né, pra colocar assim, né, super intimista e tal, e aqui é o oposto, amigo. Aqui se dá pra chamar de maximalista, assim, né, perguntaram, vem cá, quão denso você quer esse filme, né, e a resposta dele é sim, né, porque, cara, é um filme, assim, pra mim, no meu gosto pessoal, eu tendo a preferir as coisas mais minimalistas, mais simples, mais devagar, assim, mexe mais comigo, né? Mas assim, é bonito de ver que cinema não tem fórmula, né, cara? Porra, a gente sai de um filme incrível que consegue passar sentimento através de, cenas lentas e tal. E aqui a gente tá falando de um filme que é o oposto, cara. Um filme que é super rápido, que tem 1 milhão de personagens, 1 milhão de coisas acontecendo na tela e tal. E, cara, é tão bom quanto, né? Assim, é até melhor, se der pra comparar, né? Mas é muito maneiro, que são duas formas totalmente diferentes de transmitir emoção, e elas estão presentes ali, né? Mesmo sendo tão opostos. Cara, essa é uma comparação muito boa. E de alguma forma falar sobre coisas tão similares entre si, né? São temas similares, é verdade. É isso. O que o Paul Thomas Anderson tá falando nesse filme? Sobre tudo, sabe? O que ele tá colocando nesse filme? Tudo. Sabe? Tudo, amigo. É tudo. É isso, né? É tudo e nada. Exatamente como é a Ghost Story de alguma maneira. Foda. Meu Deus do céu. E assim, engraçado o Caio comentar isso, porque eu lembro quando o Caio assistiu o primeiro filme do Paul Thomas Anderson. Porque eu lembro da gente indo... Assim, foi Magnolia? Não, foi Licorice Pizza. Ah, foi Licorice Pizza, é verdade, que a gente foi no cinema, A gente foi no cinema e aí eu falei, caraca, Caio, vai sair um filme do Paul Thomas Anderson, a gente tem que ver no cinema. E aí o Caio, ainda não vi nenhum filme dele. E eu falei, não, pelo amor de Deus, você tem que ver. E aí a gente foi assistir Licorice Pizza no cinema e, cara, esse filme também, eu acho um tanto parecido em estética, sabe, com o Magnolia, sabe? Porque é aquilo, ele fazer... tudo bem que Licorice Pizza é bem mais leve, né, que Magnolia. Nem se compara. Mas ele é gostoso musicalmente, sabe? Uhum. Ele vai colocar música junto com o arco dos personagens. E eu acho isso fantástico no Paul Thomas Anderson, que ele consegue trabalhar a música como se ela fosse pop no filme dele, sabe? E ela tá sempre presente. Pô, isso é
muito gostoso. E são dois filmes que dá pra falar que são assim meio um slice of life, né? Assim, ele pega um trechinho da vida do personagem e você entra nele e sai dele, né? E você sai com aquela sensação que vivenciou, mas que tem muito mais coisa ali dentro, né? Tem muito mais coisa que aqueles personagens vão viver, já viveram e tal. E acho que tem essa mesma pegada os dois, né? Aqui em Magnolia é um dia. É um dia da vida desses personagens. São 2 dias, né, na prática. Talvez 2 dias, né? Mas assim, é muito curto, é muito rápido, né? Mas também são os dias, né? Tipo assim, selecionamos os dias, assim. É muito foda. Muito Eu acho engraçado o Rodrigo citar que o filme acaba parecendo pretensioso pra muitas pessoas, né? Eu vejo muita gente dizendo isso, assim, na internet, sabe? A Magnolia é pretensioso, as pessoas discutindo como é que vocês podem gostar desse filme. E... cara, sei lá, eu vou tentar, sei lá, desconstruir essa visão aqui, sabe? Colocar algum ponto de vista que seja diferente, porque eu acho que ele tem coisas incríveis aqui mesmo. Eu escrevi lá no Letterboxd de quando eu assisti que, pra mim, ele tá acima de tudo, sabe? É bizarro como ele tá acima de tudo pra mim. Ele fala, caraca. É foda. E além disso, tem Philip Seymour Hoffman, que... Não, falar de atuação aqui é sacanagem. Falar de atuação aqui, cara. Não, mas o bom de revisitar Paul Thomas Anderson é só revisitar o Philip Seymour Hoffman sempre também, né, cara? Isso é verdade. Deixa. Esse cara realmente é bizarro, esse cara ter morrido tão cedo, cara. Foi uma perda bizarra mesmo, né? Porque ele morreu novo demais. Ele morreu novo, mas é engraçado que ele tá sempre em papéis tão cínicos, sabe? Você tem o Capote, que ele ficou muito famoso com o Capote, né? Você tem no próprio filme O Mestre do Paul Thomas Anderson, né? Nossa, muito E aqui, cara, ele tá, sei lá, parece puro, sabe? Parece uma coisa... Eu associo ele àqueles cães que estão em torno dele, sabe? Ele parece o mais leal daquele grupo, e tem vários cães ali, sabe? E ele parece o mais leal. Isso é incrível. Mas o Paul Thomas Anderson, ele fala que ele escreveu muito do roteiro pensando nos atores já, né? O Paul Thomas Anderson, ele é meio nepo baby, assim, né? Ele era um cara já inteirado no meio, né? E ele fala que eu queria criar alguns personagens meio que pra tirar um pouco do papel de sempre desses atores, né? Então, o John C. Reilly, que é um cara que mais de comédia e tal, né? Ou o cara que sofre nos filmes. Não, ele vai ser o mocinho que é o par romântico. O Philip Seymour Hoffman é o cara, dos papéis super controvertidos e tal, personagens super profundos e tal. E aqui não. Ele queria fazer que o Philip Seymour Hoffman fosse o cara mais simples possível do mundo. Ele fosse o cara realmente honesto, simples, é isso aí. O que tem pra entregar do papel? Não tem nada pra entregar do papel, é isso aí. E ele consegue entregar, né? É bizarro, né? Cara, ele é inacreditável, né? É tão honesto, é tão genuíno que vai. Ele entrega um bagulho foda, cheio de camada. Ele fala a mesma coisa do Philip Baker Hall, que já tinha trabalhado com ele antes, né? E aqui também, ele escreveu esse personagem pra ele. Acho que o grande... muita gente do Boogie Nights volta pra cá, né? Pra esse filme, mas obviamente o Tom Cruise é que é a novidade, né? A novidade, exatamente. Eu lembro especificamente de Magnolia na locadora da minha mãe, olha aí, voltando às histórias. E, obviamente, uma quantidade grande de pessoas indo pegar Magnolia pra ver por causa de Tom Cruise, sabe? Então, houve todo um trabalho em cima do Tom Cruise como chamariz pra esse filme. Ele é o garoto propaganda, vamos dizer assim. E era aquela fita dupla, VHS, sabe qual é? Aquela fita gorda, grandona, de 3 horas de duração. Enfim, não tem mais esse material pra mostrar, mas era um problema botar isso na prateleira lá, né? Então, minha mãe tinha dificuldade com isso e, sobretudo, na entrega do filme. Quando o pessoal entregava, era 8 ou 80. Adorei o filme, ou que porra é essa de chuva de sapo, né? Foda, como é que a senhora me indica um filme desse, entendeu? Era nesse nível, né? Essa dualidade, assim. E eu acho que a gente tem pano pra manga pra discutir sobre essa dualidade ainda aí, mas depois a gente faz isso. Eu ia puxar só uma informação. Quem julga a informação é o ouvinte, mas é informação. O Tom Cruise, ele teve que recusar um papel importante em outro filme pra participar aqui de Magnolia. Alguém tem ideia? Caralho, não. 99? 99. Filmaço. 98, 99. De ação. 99.
Fala aí. Fim dos Dias. Nossa. O personagem dele ia ser o que foi interpretado pelo Arnold Schwarzenegger. Cara, tu imagina um negócio desse, cara? O Pete lá na sala de reunião do filme. Não, a gente vai trazer o Tom Cruise. Ó, não tem o Tom Cruise, não. Vamos trazer o Arnold. Caralho, que isso, cara? Na moral. Como assim, né? Não, mas o que eu ia falar do Tom Cruise, na verdade, além dessa curiosidade aí, o Tom Cruise foi um dos poucos caras que o filme não foi pensado nele, com ele em cena. O Tom Cruise, na verdade, foi o contrário. O Tom Cruise viu o Bug Nights, ficou maluco e falou, cara, ligou pra ele e falou, olha só, eu vou participar do seu próximo filme. E ele falou, pô, mas calma aí, eu não sei e tal, eu vou participar. E aí ele fala na entrevista assim, é como se o presidente de Hollywood estivesse ligando pra você. E aí eu tive que trabalhar um papel pra ele, né? Porra, fato. E o Tom Cruise fala que consumiu tudo que ele já tinha produzido até então, numa noite só, depois que viu o Bug Nights, que ficou maluco e O tal. Tom Cruise é bem intenso, né? Realmente. É engraçado que a gente comentou exatamente, eu acho que é a forma do Tom Cruise trabalhar, né? Porque a gente comentou exatamente isso quando falou de Missão Impossível, que ele não tinha visto nenhum filme do Brian De Palma. Exatamente. Eu acho que ele até vê as coisas, mas como ele vê tudo no mesmo dia, ele esquece. E aí ele tem que ver de novo, não é possível. Não, mas é legal que ele também, de certa forma, é uma antítese do que o Tom Cruise costuma fazer, né, cara? Ele é um mocinho, mas que é totalmente às avessas, né? Tenta fazer um papel de mocinho, mas é um cara absurdo, né? Mas você vai ver que é o único personagem até então do Tom Cruise que não é papel principal, né? Coadjuvante. Foi o primeiro coadjuvante que ele fez no cinema, assim. E ele foi no set de Olhos Bem Fechados que ele recebeu a confirmação de que ele ia participar desse filme aqui. Então, Caralho, ele manda bem demais. PTA foi lá no set e, pô, vamos fazer. É pouca moral, né, que um cara desse tem nesse momento, né, realmente. Quando eu lembrava de Tom Cruise nessa época de Magnolia, sabe qual filme que me vinha também? Vanilla Sky. Eu acho que foi um ano depois, 2 anos depois, alguma coisa assim. E eu lembro que eu relacionava muito esses dois filmes quando eu era mais moleque, assim. É o filme do Tom Cruise, doido, sabe? Filme doido do Tom Cruise. Um tem chuva de sapo, outro tem a máscara lá, as porra maluca, não sei o quê. Tom Cruise, filme de doido, é filme muito de bom. doido, é. Ainda tem De Olhos Bem Fechados aí Então, no meio, ele né? tava justamente na período de gravação de Olhos Bem Fechados, quando ele falou que consumiu o Bug Nights, assim, que ele falou que até ajudou ele e tal. Porra, Bug Nights é bom demais. Meu Deus do céu, que filmaço. Gente, pelo amor de Deus. Se vocês não viram Bug Nights, pelo amor de Deus, vejam esse filme, que é bom demais. Antes de você ir pra sinopse, Fábio, eu vou fazer o mesmo apelo que eu fiz em Ghost Story. Entendeu? Porque vocês ficam pedindo aí Magnolia, eu quero Magnolia e tal. A gente tá aqui, a gente ama esse filme, mas assim, os números normalmente não são tão bons, é um filme que muita gente não viu, então assim, obrigação não, mas a gente pede encarecidamente que todos vocês puderem compartilhar, manda pro amigo, recomenda o podcast, recomenda o filme, entendeu? Que aí vocês vão estar ajudando a gente pra caramba. É isso aí. Então, sinopse. Nos arredores da rua Magnolia, as vidas de 9 personagens são interligadas através de um programa de televisão. Tá. Faltou uma conclusão, faltou um... Mas tá bom, foi quase muito bom. Não pode concluir, senão vem a chuva de sapo, né? É um gatilho pro que vai vir, sabe? Uma coisa assim, mais... Foi quase muito bom, quase muito bom. Gostei da ideia da rua, gostei da ideia do programa ligando. Mas esse filme aqui também é difícil, né? Então, É difícil. vale a colher de chá que é uma boa sinopse. Sinopse mais difícil de todas até hoje do Enquadrando. E essa sinopse só foi possível graças ao apoio de Marina Versiani, Aline Nayade Alves, Júlia Ribeiro e Letícia Marini. Galera, muito obrigado. Obrigado, gente. Pessoas. De coração, hein? Eu queria começar falando sobre essa introdução sobre as coincidências, né? Basicamente a introdução apresenta 3 histórias, né? O diretor fala sobre as coincidências que envolvem cada uma dessas histórias, digamos assim, né? A primeira é sobre uma rua onde um assassinato ocorre e 3 homens que participaram do assassinato têm o mesmo nome da rua, né? A segunda é sobre um croupier que estava fazendo mergulho e vai parar em cima de uma árvore porque um avião passa num lago e pega água para apagar um incêndio e joga ele na árvore, mas o croupier tinha brigado com o piloto do avião na noite anterior, né? E o piloto comete suicídio. E a terceira, que
que acho que o Caio vai querer falar muito sobre ela, né? É a história de um casal que sempre tem brigas pesadas, onde um ameaça o outro com a arma. Eles possuem um filho depressivo, que não suporta as brigas, e um dia o filho coloca balas na arma e a mãe atira sem querer. Só que no momento que o filho estava se suicidando, jogando da janela, e a mãe mata o filho no processo. E ele não iria morrer da queda, mas morre do e tiro. Ele não iria morrer, né? Exatamente, foda demais. Não, o Fábio falou dessa cena, porque essa história é uma história conhecida e muita gente acredita que ela é verdade, essa história. Só que ela, na verdade, é um caso, assim, relativamente famoso de direito, né? Assim, para você pensar a complexidade de uma ação penal, né? Porque aí você tem várias discussões envolvendo isso, que não cabe aqui, mas é um casinho relativamente famoso para você, assim, tentar ir decifrando quem é o culpado, era culpado, não é, né? É um homicídio, não é um homicídio? Então tem um monte de coisa, assim, um monte de discussão em volta desse caso. Que foda, que foda. É engraçado ele começar falando sobre coincidência, né? Vou colocar assim, nesses termos, né? Coincidência é uma ferramenta, sabe, de cinema, por exemplo, sabe? Normalmente, quando um cineasta, né, um diretor, ele coloca a coincidência como uma ferramenta muito importante no filme, um ponto de virada, alguma coisa, isso às vezes causa uma certa irritação em críticos. Como se, tipo, a coincidência resolve um problema no filme, ajudando o plot. Isso é um roteiro preguiçoso, né? E eu acho que o Paul Thomas Anderson, de certa forma, ele tá fazendo esse filme também de uma forma, a gente fala, né, muito emocional, mas de uma forma muito racional aqui, né? Ele vai criando o espaço para falar sobre as coincidências, porque ele vai usar uma coincidência, sabe, para resolver um monte de coisa no filme que, sabe, poderia ser atacado como, olha, um roteiro preguiçoso, pretencioso demais. Ele mesmo diz no final dessas 3 cenas que aquilo ali não pode ser coincidência. Né? Exato, né? Quem disse que é coincidência? Né? Mas é curioso porque, assim, tem coincidências ali, né? Mas que você espera que a coincidência vai ser uma coisa mais forte, né? Mais pesada. E pô, o cara realmente é muito genial, né? Assim, você não sai, pelo menos eu nunca saí do filme assim, nossa, isso aí é mamata do roteiro, né? Isso aí, o roteiro, porra, foi todo desenhado pra isso. Porque as partes de coincidência, elas não são coisas assim que surgem do nada na história, né? Não é o Deus Ex Machina que resolve tudo, tirando a chuva de sapo, né? Que ali, enfim. Mas ele brinca muito com isso, né? Com essa expectativa de, cadê a coincidência? Cadê a coincidência? E na verdade você vai vendo pequenas coincidências aqui e ali e tal. Você até culmina numa coincidência meio geral, mas não é uma coisa tão apoteótica assim, né? Quanto você imagina que vai ser. Então eu acho que ele brinca um pouco até com a sua expectativa sobre isso. Não, eu acho que ele cria ali algo que é apoteótico, que é essa chuva de sapo, mas se você racionalizar o processo ali, o quanto na prática mesmo, né, aquela chuva afeta de fato aqueles personagens, não é tanto assim quanto parece, né? É mais simbólico, é uma coisa mais, né, é um elemento mais espiritual, vamos dizer assim, do que material, que a não ser com o Donnie, né, que vai tomar um sapo na cara e vai cair lá de cima, mas assim, eu acho que essa sutileza dele de gerar algo tão grandioso, mas que no fundo é mais simbólico do que prático, tá na genialidade e tá na informação que ele quer passar, que ele quer comunicar. Eu tenho uma teoria sobre isso, né? Que quando ele fala assim, mas é realmente coincidência? Será que é realmente coincidência? Eu tenho uma teoria de que ele tá falando sobre cinema. Eu tenho uma teoria de que ele tá falando sobre o processo criativo de você construir um filme. Porque, de certa forma, aquilo não é coincidência se aquilo é uma história, né? Se aquilo é uma história, não é coincidência, é o que alguém pensou. Então meio que ele tá falando o seguinte, olha, se você encontrar aqui alguma coisa nesse filme, não é coincidência, é porque eu pensei, sabe? É uma decisão. É uma decisão, sabe? Não é uma coincidência. Sim. Então, quando ele parte dessas 3 histórias pra introduzir Magnolia, ele tá meio que trabalhando um pouco disso no cinema. E assim, eu só queria adicionar uma parada, que quando eu penso em coincidência e cinema, como forma de criar narrativa, assim, eu lembro de Buster Keaton, né? Que o Keaton tinha um timing pra comédia que se baseava muito nas coincidências que, por exemplo, que fariam seu personagem em The General se tornar um herói, sabe? E quando eu vejo essa introdução, onde a gente acompanha essa série de coincidências que são narradas como um documentário, sabe? Parece que elas estão explorando o potencial do cinema, passando por épocas diferentes. Eu penso que ele fala um pouco sobre a presença dessas coincidências no cinema. É isso. Eu acho que indiretamente, mas sim. Mas eu acho que aqui ele personifica um pouco também a ideia de Deus, né? Ele enquanto ciente de todos os processos, né? Ele é roteirista do filme, né? Ele é diretor também. Então é como se ele fosse
onipotente, onipresente, né? Onisciente, né? Realmente, de fato. Quando você coloca isso, me fica também essa minha percepção, porque, obviamente, a gente vai falar disso depois, mas a chuva de sapos, ela tem um sentido subjetivo, simbólico, e que ela tem um sentido bíblico também, e que, de certa forma, tá aqui desde o início, né? Tem um monte de coincidências que vão apontar pro versículo, né, em específico. Então, me parece também que é uma forma dele falar, pô, beleza, eu tô fazendo aqui um exercício de Deus nesse filme aqui. Nesse filme eu sou Deus, eu posso fazer o que eu quiser aqui, né? As coincidências existem? Não sei, porque quem tá criando essas coincidências sou eu, sou Deus, vamos dizer assim. Eu vejo muito isso mesmo, assim, que ele tá personificando Deus como diretor, sabe? Até onde é de fato coincidência, até onde é uma intervenção, até onde, pra quem acredita de fato que existe uma intervenção divina, vamos dizer assim, né? Então fica muito nesse meandro, né? Nessa discussão, né? Do que é, o que não é. Porque, na verdade, esse início do filme, essa problemática, que é até filmada de maneira diferente, né? Em outro ratio, né? Com outra técnica. Cara, ele usou uma câmera do cinema mudo, bicho. Ele usou Olha uma câmera isso, da ele época, é muito, meu irmão. Realmente é um nerdola também, né? Ela tem esse sentido dúbio, no final das contas, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala é coincidência, pode ser como pode não ser, e você fica nessa maluquice, né? De tentar se encaixar num desses dois aspectos. Ele faz essa brincadeira o filme todo, né, cara? Ele fala, olha, isso aqui parece que vai acontecer isso. Aí, não, talvez não aconteça isso. Não, mas vai acontecer isso. Ele fica o tempo todo jogando com você dessa forma, assim, né? Olha, existe uma probabilidade disso acontecer. Mas, aconteceu uma coisa aqui inesperada. Mas, pode acontecer, né? A vida é cheia de coincidências mesmo, né? Cheia de coisas inesperadas, né? Ele tem esse trabalho de... Ele te dá a corda, te tira a corda. Te dá a corda, te tira a corda. Ele tá sempre esse trabalho de tensionamento, né? Ele puxa pra um lado, puxa pro outro. Você tá sempre, ao longo do filme inteiro, cara. É assim, você... né, você tá sentindo que vai acontecer uma coisa, ele fala que não. Aí não acontece aquela coisa, mas ele mostra que é diferente do que você tava pensando. Então, né, a chuva de sapo, pra mim, é muito o resumo dessa história toda, né? Todo início de capítulo, né, entre aspas, de partes do filme, tá lá. Percentual de tantos por cento de chover. Hoje é probabilidade de tempo nublado, tal. Então, ele tá o tempo todo brincando com isso, cara. É tão absurda essa solução, vamos dizer assim, da chuva de sapos, que é aquela questão. Ao longo do filme, como o Caio colocou, ele vai te dando doses homeopáticas de coincidências. O filho do moribundo é o Tom Cruise. Você começa a construir essa rede de relacionamentos para tentar construir essa grande virada. E no cinema, você espera que esse ato final seja grandioso, né? Essa coincidência seja gigantesca. E, cara, a chuva de sapos é uma parada bizarra. É gigantesco, né? É atípico. Mas, ao mesmo tempo, não é. Porque ela não interfere diretamente tanto assim no destino dos personagens, né? Então, tu fica nessa questão o tempo inteiro. Até a grande questão do filme, pra muitos, cara, ela no final das contas, ela impacta pouco, né? Na solução final. É que eu acho que realmente, assim, ele tá pouco preocupado em dar resposta sobre isso, né? Totalmente sem preocupação nenhuma, né? É muito simbólico, né? Eu concordo com o que vocês estão debatendo, eu acho até, por exemplo, essa introdução pra mim, ela tem várias e várias funções, né? Uma é o que vocês estão debatendo aí. Vai dar o tom do filme nessa introdução, que é muito importante. Vai criar, já estabelecer uma expectativa correta pra gente como público, né? A gente não pode esquecer que a gente tem pela frente um filme de 3 horas, que vão ser com 9 personagens protagonistas, que vão ser várias histórias muito complexas. E há uma tendência nossa como público de se desinteressar por histórias assim, né? Quando você sai de um protagonista pra outro, rola um desinteresse. Tipo, caraca, eu não quero sair desse protagonista. Ou pior, né? Quando você tá num protagonista que você, na verdade, quer estar em outro protagonista, isso também gera um certo cansaço. Então você tem uma história complexa pra caramba, que ele sabe disso, né? Ele precisa preparar o público com muita precisão. Então ele já te dá o tom, né? Ele já diz que, olha, aqui vão ser várias histórias, vários personagens, e eu prometo pra você que isso tudo vai ser entrelaçado no final. Isso gera em você uma expectativa, faz com que você já fique preparado em encontrar uma razão, ou um motivo, ou algum sinal de que prove pra você que aquela porra toda vai ser entrelaçada no final. Já gera interesse. Isso já é muito mais interessante pra você como público do que você cair nessa história do nada, né? Que vai ser tão complexa pra gerar esse envolvimento. Então, ele tá te dando o tom, ele já tá preparando você a aceitar o absurdo que está por vir.
né? E mesmo assim, parte do público não aceita a chuva de sapo, rejeita a chuva de sapo, né? Mesmo que ele te sinalize, ó, eu tenho um absurdo pela frente, então vá preparado para isso. Mas eu acho até interessante a gente pensar, o Caio pontuou uma parada que eu nem sabia, né, que esse caso, né, ele vai ser debatido, né, numa questão de direito e tal, por que ele não vai usar histórias reais, já que histórias reais são tão absurdas quanto aquelas histórias ali, ou tão até mais, né? E eu acho que é exatamente por isso, né, ele tá no ato de criação, né? E aí você tem um ponto muito importante de que eu não vou dar pra você histórias reais porque eu tenho um filme que esse filme ele tem uma dramatização, ele é teatral, né? O tempo inteiro. E os personagens têm uma autoconsciência, quase uma autoconsciência de que eles são personagens, muitas vezes. A quebra de quarta parede. Você tem personagens que, às vezes, estão comunicando com o público diretamente, né? Você tem ali uma consciência de que eles têm uma mensagem a se comunicar, a se passar, que tem um arco a se concluir, né? Então, quando ele cria isso que, entre aspas, soa artificial, por um fundo muito emocional e real, ele não pode te oferecer histórias reais no início. Não faz muito sentido. É muito melhor você construir e criar também, né? Então ele vai pavimentando o que tem pela frente, né? E eu acho que o mais sensacional pra mim é assim, eu lembro que a gente teve uma discussão em Blade Runner em que o Blade Runner, como outros filmes, te dão uma pergunta final para que você saia do cinema com o filme ainda em você, a experiência continua. Então, será que ele é um replicante ou não? Você vai debater com seu amigo, seu colega, seu namorado e tal. É a mesma coisa a origem, né? Será que o peão caiu ou não? Isso estende a experiência do filme. Aqui, ele tem a sacada de te dar essas perguntas no final da introdução, para que você pegue essas perguntas e você estenda ao longo do filme. Então, você tá gerando interesse no público de tentar, ao longo do filme, conseguir sinais e informações que te dê respostas que a gente está debatendo aqui. Será que é um destino? Será que é predestino? Será que é coincidência? Será que é causalidade? Será que é eventualidade? Então você vai ficar caçando ao longo do filme que vai justificar para você o que você acredita, porque foi gerado na introdução. Então, com uma pergunta muito direta e objetiva, né? Ele tá te dando isso e te prepara também pro filme para gerar um interesse ao longo de um longa de 3 horas. Então, cara, essa introdução não tem como. Você não pode tirar ela desse filme de forma nenhuma, que você desmonta a organização desse filme e o envolvimento do público, sabe, com o filme, por mais que não pareça às vezes, né? Aproveitar então, já que você citou Blade Runner, falar aqui pros ouvintes que é o episódio 75 do Enquadrando, tá? 75 do Enquadrando. E você comentou, Rodrigo, sobre ele utilizar uma câmera do cinema mudo, e é engraçado, né? Porque ele muda a forma de fazer cada cena, sabe? Dessa introdução, como se ele estivesse falando sobre cinema também. Uma evolução do cinema, né? É como se ele estivesse falando também sobre isso, que tem linguagens que eu queria. Tem linguagens diferentes nessas cenas, né? E eu lembro de conversar com o Caio, eu tava no carro outro dia com o Caio, a gente tava falando sobre Magnolia, né? E o Caio falou pra mim assim, sobre o que é Magnolia? E aí a gente discutiu muito brevemente. O Caio falou, pra mim é sobre a vida, sobre a realidade, né? Um filme que é muito real. E eu falei, cara, pra mim é sobre Deus. e é engraçado isso, porque na hora eu fiquei meio confrontativo, né? Realidade, vai chover sapo. Mas aí eu parei pra pensar, cara, não, de fato, a dor é muito real. Os personagens, eles são reais, né? Mas ao mesmo tempo, o filme tá envolto de um hiperrealismo, sabe? Parece que tudo é calculado no filme pra trazer uma sensação dúbia de realidade. Ao mesmo tempo que os personagens são reais, o mundo parece perfeito demais, sabe? Tudo muito bem posicionado. E aí, quando você tem isso alinhado com a linguagem do Paul Thomas Anderson no cinema, mais, a trilha sonora desse filme e essa edição desse filme é uma coisa de louco, né? Então, quando você tem isso, sabe? Tipo, o filme, ele te desloca da realidade várias vezes, sabe? Isso que me choca em Magnolia. Essa dubiedade, sabe, sobre essa realidade e, na verdade, esse hiperrealismo, sabe? Eu me peguei muito também, Fábio, quando você fala hiperrealismo, eu associei muito a pós-modernismo, na verdade. Porque assim, não sei se desculpem os mais técnicos, sinceramente eu não sei a diferença exatamente entre um e outro, mas dentro da visão da geografia, quando a gente está falando do momento pós-moderno, é a junção de várias linguagens, como o Fábio colocou. E o filme tem um uso de linguagens muito diferentes, né? Se você parar pra pensar, ele vai ser construído a partir de uma música. E em determinado momento os personagens todos cantarão uma única só música, né? No início do filme, você tem um outro modelo de cinema sendo apresentado, né? Então ele trabalha com
formas diferentes de comunicação que ali na virada dos anos 2000, né, era uma característica também, né, essa ideia da gente tentar unir mídias. E aí eu fico me perguntando, assim, eu não tinha essa ciência lá nos anos 2000, mas assim, como esse filme, ele não é sucesso de público, ele não é sucesso de bilheteria, mas é um sucesso de crítica, né, no final das contas. E assim, eu queria muito entender como é que era o cenário de recepção para esse filme lá em 2000. Porque até hoje, Magnolia é um filme meio que esquecido, né? É um filme que, assim, pouca gente conhece, pouca gente tem acesso. E nesse mundo hoje, né, absolutamente pós-moderno, onde tem várias mídias diferentes, cara, pouca gente revisita a Magnolia e é, de certa forma, um percussor dessa questão. Eu fiz uma pesquisa por alto, o Caio já tinha me apontado essa situação, mas tem poucos podcasts, por exemplo, falando sobre o filme. Então, acho que a gente pode fazer um exercício aqui também de tentar enxergar a Magnolia sobre diferentes ângulos, porque acho que, na verdade, quando a gente fala do papel do Paul Thomas Anderson aqui como Deus, como eu coloquei lá, é também uma forma dele falar assim, pô, Deus fala de diferentes maneiras, né? Fala de diferentes formas, tem diferentes tipos de linguagem. Então eu acho que também tá casando com essa percepção que eu tenho de que ele tá fazendo um exercício aqui de criação, mas não só pro cinema, mas para outras áreas também, né? A criação como criação mesmo, e o desdobramento dela. Eu acho legal, essa questão da linguagem é muito interessante que o Fábio colocou, porque eu acho que ele é esse filme confrontativo. Não sei se é confrontativo a palavra, mas ele é esse filme que ele quer o tempo todo mexer com você. Ele é um filme que não deixa você descansar. E isso tá muito na própria câmera do Paul Thomas Anderson aqui. Então, assim, vou pegar um exemplo para mim que é muito marcante. O programa de TV. O programa de TV, a TV é um lugar onde a edição reina, onde o que você vê são os cortes do que aquele diretor escolhe ver. E qual é a opção do Paul Thomas Anderson aqui quando você tá na TV? É o contrário. Quando você tá na TV, ele usa planos longuíssimos, até 2 planos sequências, que são incríveis, diga-se de passagem. Mas ele quer te gerar uma sensação, né? E quer que você reflita sobre essa sensação ao mesmo tempo. Então, ele usa muito bem a linguagem, e acho que por isso que ele não é um filme fácil, né? Ele não é um filme que você senta e vê tranquilo, né? Porque ele tá o tempo todo brincando com você. Você tá vendo um programa de TV, mas você tá vendo um plano de sequência. Cara, você tá vendo tudo que tá acontecendo na TV. Isso é estranho pra gente. Às vezes a gente nem sente, mas é estranho, né? Porque a gente tá vendo uma realidade no cinema, e aí eu tô falando da realidade do cinema, né? Que é diferente do que a gente tá acostumado a ver. E ele brinca isso o tempo todo, nos diálogos, na forma que ele filma, na própria trilha sonora, dos personagens e da forma que esses personagens atuam, né? Então, é brilhante, cara, o que ele faz nesse filme. Realmente é esse jovem, assim, querendo colocar tudo pra fora, né? Tudo o brilhantismo dele pra fora. E essas linguagens aí, que acho que o Fábio colocou bem, é o resumo do filme, cara. Essa brincadeira com as linguagens é o resumo de tudo que ele faz ao longo de 3 horas. A sensação que dá, né, é que o P.T. Anderson, ele tem todas as ferramentas. E ele vai executando as missões que ele tem, os problemas que ele tem, ele vai resolvendo com um conjunto de ferramentas que ele escolhe, porque ele tem todas. Quando você vê, por exemplo, o início do filme, depois da introdução, você tem a apresentação desses personagens. Ele opta por fazer quase um clipe, né? Você tem uma música tocando muito alta, você tem a interação desses personagens com suas vidas e seus cenários, tudo muda muito rápido, ele fica ricocheteando de uma cena para outra, é muito dinâmico, isso é bem diferente dos planos de sequência deles, que também são dinâmicos, mas pela movimentação do cenário, né, e movimentação da câmera. E olha que escolha perfeita, né? Porque ele sabe que se ele te der um primeiro personagem, gastar um tempo com ele para depois trocar, isso pode gerar frustração. Então ele te gera um clipe que você vai entender rapidamente, são vários personagens, a conexão um pouco entre eles, um pouquinho do cenário de cada um pouquinho do contexto de cada um, você já se envolveu porque você se envolve com música, você se envolve com clipe, depois você entra no filme. Então é isso, ele tem inúmeros problemas para resolver nesse filme, ele tem todos os problemas para resolver nesse filme, e ele tem ferramenta para resolver todos os problemas. Isso é muito assustador, assim. E sem dúvida nenhuma, a edição e montagem desse filme é uma parada louca. Dá pra perceber que ele tá alucinado, ele tá preocupado com isso, o editor tá preocupado com isso. É uma grande missão. É bizarro, assim. Não, o que o Rodrigo colocou é uma questão interessante, porque se ele fica muito tempo com o primeiro protagonista, você vai entender, quer dizer, com o primeiro personagem, você vai entender ele como o protagonista da história. Todos os demais seriam coadjuvantes. E a ideia aqui é você
tentar entregar uma experiência onde você tenha nove protagonistas, né? Então é realmente uma decisão difícil e essa preocupação com a montagem é isso. Ele já demonstra essa preocupação com a montagem no filmar, porque ele sabe o que tá por vir, né? Irmão, que montagem absurda que esse filme tem, umas intercalações de cena do áudio de uma com outra. Exato. Pô, cara, assim, realmente esse filme é sacanagem, edição e montagem, né? E até fui ver aqui, Daniel falou da bilheteria do filme, né? E Magnolia teve um orçamento de 37 milhões. Isso é dinheiro, tá? Eu fui até pesquisar aqui. Beleza Americana custou 15. Matrix custou 60. Então é metade de um Matrix, tá? E ele arrecadou 48, cara. Assim, para um estúdio de cinema, é pouquíssimo, né? Não é nada, ele se pagou basicamente o filme. Então, assim, ele realmente não é um filme que teve nenhuma repercussão grande de público, né? E o Rodrigo citou essa transição da introdução para esse clipe, né? Cara, sabe que até hoje me arrepia quando fecha a introdução, tá tudo preto e você começa a ouvir o tecladinho, sabe? Que vem da música que é o One, que toca, né? Caraca, com a Amy cantando, né? Essa música nem é dela, na verdade, né? Essa música é de um cara chamado Harry Nilsson. Ela regravou pro filme, sabe? E, meu Deus do céu, e, cara, quando entra, porra, me arrepia, sabe? É muito doido esse filme. E, assim, só queria reforçar mais uma coisa, né? Que o Paul Thomas Anderson também apresenta nessa introdução o número 82, em 3 momentos, ou mais, né? E esse número vai ganhar um outro espaço no filme, vai ganhar uma outra conotação. E eu acho engraçado, porque ele acabou de perguntar, né? Seria uma coincidência? E aí, cara, tem um que é uma corda formando o número 82, né? Que é, pô, você fala assim, cara, pra mim, o 82 é a lembrança que o Paul Thomas Anderson tá dirigindo o filme, sabe? Ele tá falando, ó, é coincidência ou não é? Eu que tô dirigindo, eu introduzo as coincidências, né? É muito bom isso. Tem um cartaz também, mas é já na parte do... Você tá. Show infantil. Esse cartaz pra mim é sensacional. Sensacional. Cara, a gente tá falando dessa montagem e tem que falar um pouquinho dela, assim, um pouco mais específico, porque é uma coisa absurda, né? Essa montagem e edição vai resolver um problema que parecia impossível, né? Ó a Missão Impossível do Tom Cruise aí, porque realmente... E o interessante é você pensar assim, você tem muitas histórias aqui que são entrelaçadas, então você... E o Paul Thomas Anderson, ele tem uma intenção muito clara, ele quer que essas histórias soem pra gente como uma história única, né? Como um único grande arco que vai ter um final que entrelaça tudo, assim. E isso torna tudo muito mais difícil, porque essas histórias, elas têm que estar realmente conectadas. A troca de uma cena para uma outra cena de outro personagem, com outro cenário, com outro contexto, tem que fazer muito sentido, tem que ser natural, não pode ser um rompimento doido, né? E tem que estar entrelaçado, é uma ideia de nó entre essas cenas, isso é muito difícil, né? Esse nó entre essas cenas, no geral, cenas que tem outro cenário, outro contexto, outros personagens, a gente vai chamar de raccord, é uma ferramenta, é uma técnica, né? É muito simples, é um elemento que vai unir essas duas cenas, né? Você pode ter um raccord, por exemplo, visual, que basicamente pode ser a cor. A cor de uma cena é semelhante à cor da segunda cena, que vai ser justaposta, por exemplo. Você pode ter um raccord de ângulo de câmera, movimento de câmera. Então, o movimento da câmera da primeira cena vai continuar na segunda cena. Isso cria uma relação, isso cria um nó, né? E você tem muitas outras formas de raccord. A música, a trilha sonora pode ser a mesma entre as duas cenas, como é muito utilizado aqui. Pode ser tudo. Pode ser um link emocional. A emoção trabalhada na primeira cena vai ser trabalhada na segunda cena também, ou pelo menos vai ser utilizada para trabalhar a segunda cena. O fato é, Paul Thomas Anderson vai usar todos os tipos de nós que ele puder. Sacanagem, e todos ao mesmo tempo, às vezes, irmão, para criar um nó tão forte, uma cena, deixar as cenas tão entrelaçadas para que você não sinta, entre aspas, né, esse rompimento entre esses contextos, entre essas histórias diferentes. Eu tenho um exemplo muito bom, assim, de uma cenazinha mais pro final, cenazinha foda pra caramba, né, mas é basicamente em que você tem ali a Rose e o Jimmy, né, que é o apresentador, o Jimmy Garold, né, e eles estão ali começando, né, ele tá moribundo, ele tá muito mal, perto da morte, então você tem ali um casal que ele tá perto do fim, né, esse casal, porque, né, você tem ali o companheiro dela tá no final. E ali você tem primeiro já esse contexto, essa construção de casal. Os dois estão num momento íntimo em que eles estão ali conversando num momento muito importante, né? O Jimmy, ele tenta ali de alguma maneira, né, resolver a mágoa dele, resolver na verdade o remorso dele, desabafando algumas coisas, né? Ele fala sobre as traições e tal. Só que o grande ponto nessa cena, outro elemento preponderante aqui, é essa honestidade. É essa honestidade que tá faltando ali. Tanto é que ela vai terminar a cena questionando, vem cá,
Mas o que eu quero realmente saber? O que aconteceu entre você e a Cláudia, né? Que é a filha dele, né? Que ele diz que não sabe, mas parece que ele molestou a própria filha e tal. E aí você tem esse contexto que corta pra próxima cena, que você vai ter de cara a Cláudia aparecendo pra você. E isso já é um raccord clássico de novela, né? Quando você tem dois personagens da cena anterior falando de um novo personagem, um terceiro personagem, e na cena seguinte esse personagem aparece. Isso cria uma relação automática. Você já olha pra aquela personagem e fala, essa é a Cláudia, né? E aí você tem o mesmo contexto. Olha isso como é interessante, né? O raccord aqui funcionando muito bem. É um casal também. É ela e o Jim, né? Mas eles estão no restaurante, ou seja, não tem tanta intimidade, não é algo tão íntimo assim, mas olha o contraponto interessante aqui, na verdade é um casal se formando, ou tentando se formar, não é um final de um ciclo, ó que legal, né? E você vai perceber que o assunto que está sendo debatido ali é o mesmo assunto da cena anterior, honestidade, né? Ela vai sugerir isso pro Jim, né? E acaba que o Jim é muito honesto, ele fala, eu perdi minha arma, eu sou um péssimo policial. É muito interessante isso. E aí quando ela percebe que essa honestidade tem que vir dela também, porque ela não consegue, com o trauma que ela viveu, né? Com tudo que ela viveu, é bizarro em relação a essa questão com o pai, ela acaba se esquivando, né? E ela pede lá um beijo pro Jim, que é uma maneira dela fugir desse momento de honestidade. A cena vai terminar ali e voltamos de novo pra Rose, né? E pro Jimmy, né? E essa troca de cena entre esses dois casais que tem tanta informação e tanta coisa em comum, é tudo entrelaçado por essa grande informação, esse trauma que a Cláudia viveu. Ele tá impactando as duas cenas, né? Olha que coisa poderosa. É esse debate de um casal no fim do seu relacionamento, né? Sobre o passado, que vai impactar completamente a cena da Cláudia no seu presente, na sua construção de vida, construção de relacionamento. Ela não consegue se abrir porque ela não se permite por conta desse trauma tão devastador que ela viveu. Olha como você tem um nó entre essas cenas tão poderoso que faz com que tudo pareça que seja uma coisa só. E isso vai se estendendo, né? E é interessante pra terminar, você tem no final dessa cena, quando finalmente, né, o Jimmy fala, né? Ele diz, olha, eu não tenho certeza, mas ela diz que eu molestei ela e tal. Você tem a mãe saindo, cortando, né, essa relação, saindo, né, revoltada, exausta com aquela situação toda. E é uma postura semelhante com o que vai acontecer na cena seguinte com a Cláudia, né? Com ela também não consegue se permitir aquela relação e ela decide sair também de cena, né? Então percebe as similaridades, os nós que ele tá construindo com uma cena tão poderosa que parece uma coisa só, mas teoricamente não é. E isso é ao longo do filme inteiro, né? É ao longo do filme inteiro. Isso acontece, como você falou, com um elemento, às vezes é com uma menciona a escola e corta pro garoto na escola, né? Às vezes é com um som diegético, né? Um som de uma cena, ele invade a outra, né? Ou você tá ouvindo já o som da cena que vai vir, você já, né, escuta nessa. Mas tem uma parada que ele faz que eu acho que é, incrível, que eu adoro isso. Uma das muitas ferramentas que você acabou de falar que ele tem, quando ele consegue resolver a mise-en-scène sem corte. Ele consegue, com um pequeno zoom ou com um movimento leve de câmera, ele enquadra uma nova situação no mesmo ambiente, sabe? E muda totalmente o significado, né, da posição dos atores. Ele faz isso numa vez com o Seymour Hoffman e o... com o Earl Patridge. Com o senhor que tá moribundo. E você consegue, cara, entender como é que funciona a dinâmica daquele espaço inteiro e ele não precisa cortar pra você em momento nenhum. O Seymour Hoffman tá no primeiro plano, o Earl tá na cama, né, e ele vai pegar, salvo engano, é o cigarro, né, e aí ele consegue dar o zoomzinho ali pra mostrar que, ele não tá acendendo o cigarro, né. Então tu pega, cara, com um movimento muito sutil de câmera e cara, isso é eu tenho o tempo inteiro também, sabe, ele transiciona às vezes uma câmera em movimento e no final do plano sequência ele vai fazer isso. Ele vai parar em algum momento e com um zoom sutil ele vai enquadrar uma nova situação. Cara, eu adoro quando ele faz isso. E o Rodrigo tá falando muito dessa questão de ter a continuidade da cena, né? Justamente pra gente não sair da cena. E eu gosto também quando ele usa isso para criar ideias semelhantes, mas que são opostas, usando a mesma ideia, a mesma continuidade de cena. Pra mim, é a cena que sempre me arrepia pra cacete nesse filme, assim, me arrepia pela capacidade do maluco de criar o negócio, né? É a cena, se eu não me engano, é a primeira cena que o Tom Cruise aparece, que é uma transição
né? O que o Rodrigo chama de racol, vou chamar de transição, porque eu sou menos culto que ele. Mas é uma transição. O Philip Seymour Hoffman, ele levanta e fica no meio dos cachorros ali, começa a tocar. É uma referência nítida pra 2001, um Odisseia no Espaço. E ali você entende que o Philip Seymour Hoffman, ele é o rei dos cachorros, no sentido de que ele é o cara muito bom. Ele é o cara mais fiel possível. Ele é um cara realmente bom, honestamente. E essa cena é uma transição direta, contínua, você nem pisca, pro Tom Cruise, que é a mesma coisa. Continua tocando a música de 2001, né, quando tem essa transição, só que aí você vê que ele é o rei daqueles cachorros, mas pelo outro lado, pela selvageria, eles estão gritando, eles estão como se estivessem latindo, assim, né, eles estão uivando e tal, e é por outro lado, então são ideias totalmente opostas, mas que, cara, é assim... Ô, Fábio, esse maluco é isso mesmo, ele é arrogante mesmo, Fábio, porque não tem como. Sabe? Ele aparece como um monolito também, né, cara? E, parece... exatamente, fazendo referência a 2001, sem ficar forçado, sem ficar... Cara, é absurdo. É absurdo a criatividade dele pra construir cena. É absurdo, é foda. E é muito foda, né, o Tom Cruise incorporar ele ser um cachorro, né? E aí, tipo, ele chora como um cachorro. Caralho, é muito foda. Tem uma referência depois dele com a língua pra fora na entrevista. Cara, é absurdo assim, o que ele faz. O banner cai atrás dele, cara. É um cachorro atrás do... É um cachorro. E a gente tá no mesmo momento, né, cara? Daquele cara tão puro, tão bom, né? E desse cara que é um monstro, né? Isso acontece também com relação a certas percepções que a gente tem dos personagens ao longo do filme, porque o arco do Tom Cruise, ele basicamente é um arco em que a gente vai ter empatia por ele, né, no processo. E o arco do Philip Baker Hall, que faz o Jimmy, é o inverso, né? Você começa empático por ele e você tem a revelação no final de que, né, do que ele muito provavelmente, né, ele proporcionou pra filha dele. Então, assim, também é casado, né? Assim como tem, por exemplo, a dualidade do menino que tá agora no show de talentos, né, da criança, o Donnie, que já passou pelo processo. E eu gosto que é um arco de entendimento, mas não é um arco de rendição. Mas eu acredito que o Fábio vai tratar disso mais pra frente, né? Cara, é engraçado, porque Magnolia, por mais que eu me emociono muito falando de Magnolia, assim, assistindo Magnolia, então, nossa, eu choro o filme todo, assim, terrível. Eu tava aqui antes de começar a gravar esse podcast chorando, e minha esposa falou assim pra mim, tem que acabar o Enquadrando, pô, toda semana tu tá aí chorando. É engraçado. Filmes que tu escolhe, né? Esse é o ponto, né? Mas não sei se esse filme vai me emocionar, porque falar sobre ele, pra mim, às vezes é muito racional. E aí eu queria falar sobre essa ideia que eu tava sugerindo lá atrás, falar sobre esse efeito Magnolia, né? Tem uma sensação que eu tenho quando eu assisto Magnolia, né? Que parece que eu nunca senti vendo um filme isso, né? E talvez por isso que esse filme mexe muito comigo, né? Que parece que o verdadeiro filme Magnolia, ele tá preso dentro desse filme, sabe? Parece que ele tá tentando sair de dentro do filme, como se tivessem dois filmes, e o verdadeiro tá ali preso, né? Tem um momento de vislumbre que isso acontece pra mim, e o Daniel citou essa cena, né? A cena da placa. Porque a placa mostra, a primeira vez que mostra a plateia na televisão, né? Do programa de televisão, e uma senhorinha tá com uma placa escrito, né? Êxodos 8:2. E aí vem um segurança e toma a placa dela, mas a cena é muito rápida, sabe? É um corte muito rápido, assim, você fala, caraca, que é isso, sabe? Porque parece que em algum momento é como se, tipo, tivesse perdido o controle, sabe? E tem alguma coisa querendo sair dali que não é... Óbvio que é tudo controlado pelo Paul Thomas Anderson, né? Mas ele me traz essa sensação de que tem uns vislumbres no filme. E eu lembro, sei lá, antes do Enquadrando, antes, de muita coisa... eu conversando sobre esse filme com o Rodrigo, né? Pô, a gente debateu muito ele. Isso deve ter, sei lá, 10 anos, ou mais de 10 anos que a gente teve essa conversa. Muito mais. E eu lembro que eu tava lendo na época o livro do Freud, o Mal-Estar na Civilização, né? Que fala muito sobre Deus e como as pessoas usam isso, né? Nas suas vidas, né? Cara, mas quando eu vi esse menino rapper, sabe? Tipo, nessa cena, cara, eu lembro de alguma coisa assim, caraca, esse garoto parece enviado por Deus aqui nesse filme, né? Parece uma coisa assim, né? O policial, o Jim Curry, né? Ele tá saindo de uma cena de crime quando o menino
diz pra ele que vai revelar quem matou o homem na cena do crime. E é engraçado que aí o menino vai cantar um rap pra revelar isso, né? E aí, eu traduzi o rap todo aqui. Traduzi o rap todo. Porque a tradução literal, ela não faz tanto sentido, mas quando você vê o significado das coisas, olha só. Tô feliz que você trouxe isso, porque eu confesso que isso é uma das coisas que eu não entendi muito bem do filme também. Eu acho Magnolia muito enigmático por causa disso, sabe? Então, o rap, o primeiro pedaço fala o seguinte: presença. Com os presentes de duplo sentido que ofereço, com o meu ritmo, com o meu flow, mas você não me ouve. Pensa rápido, me pega, cara, porque eu jogo o que sei com uma ressonância. Ele começa falando isso, assim, parece que é a introdução de um rap, sabe? Tipo, ele, vou falar uma parada aqui rápida, você pensa rápido, que, vai fazer sentido. E aí ele começa a descrever os personagens, olha só. Para o seu viciado problemático na tentativa de se desintoxicar do fundo da prateleira. Do fundo da prateleira eu interpreto como um estado de esquecimento, né? Digamos assim, alguém que está esquecido, né? Aí ele fala: idiotas drogados, empilhadores de corpos metidos, brincando com suas armas, vivendo para envelhecer, com ressentimento nos ombros, mas você acha que está no controle porque sua cintura tem um coldre. Parece que esse garoto conhece todos os personagens do filme, e ele está descrevendo eles, sabe? E aí ele vai para um lugar que você não espera, e ele fala: não há confissão então, cara. Não é melhor você calar a boca? Tente ouvir e aprender. Verifique esse ego, desça do pedestal. Eu sou o profeta, o professor. E aí ele vai definir ele como profeta, né? Em algum momento ele começa a falar sobre o Verme. O Verme é de fato um personagem que existe no filme que não existe no filme. Mas nos roteiros iniciais tinha o Verme, que era esse personagem, e o Paul Thomas Anderson resolveu remover ele. Mas aqui ele fala: vou te ensinar sobre o Verme, que eventualmente se rebelou. Com o pescoço de um opressor de longa data, ele está fugindo do diabo, mas a dívida sempre aumenta. E se vale a pena se machucar, vale a pena trazer dor. Quando o sol não funciona, o bom senhor traz a chuva. Cara, parece que existe uma parada aqui, sabe? Tipo, enigmática, que tá querendo sair, sabe? Parece que quando o garoto fala que ele vai cantar esse rap, que ele vai performar artisticamente, ele perde o controle sobre ele mesmo, e quem fala no lugar dele é outra pessoa, sabe? Que vai dando informações que não fazem sentido, não é o que o garoto quer falar. E depois o garoto fica assim: como é que você não entendeu? Porque não é pra ele entender, sabe? Tipo, é pra gente também, sabe? E esse é o primeiro momento, assim, onde eu olho pra Magnolia e parece algo vazar da realidade do filme, sabe? Tem a segunda cena que é muito rápida, né? Que é do número 82, né? Que é da senhora segurando a placa. Êxodo 8.2, né? Todo mundo deve falar muito disso quando fala de Magnolia, né? Sim. Mas é a passagem bíblica de Deus lançando os sapos, né, no Egito, como um castigo, né, para libertar o povo, né? E o final do rap ele cita, né? Quando o sol não funciona, o bom senhor traz a chuva. E aí o filme se divide em etapas, onde a gente está acompanhando o clima, né? O tempo, né? Quando eu falo tempo, o clima ali, né? Eu sei que é errado falar clima, o tempo. Daniel. Não, é o tempo. É o tempo. É o tempo, mas é que eu não queria falar o tempo como tempo. Sim, a condição... Tá, entendi. Condição temporal atmosférica. Fala, é isso, perfeito. Exatamente. Condição atmosférica. Tá ficando ótimo, vai. Isso me lembra um outro versículo bíblico. Eu adoro... Eu sempre comento isso, né? Eu adoro a mitologia católica, né? Olha aí a provocação. Fica provocando, olha lá. Mas tem um outro versículo que eu acho muito legal, que é Mateus 16, 2 e 3, né? Você vê que eu nem sei falar, né? As pessoas falam Mateus, versículo, eu nem sei falar. Mas, esse versículo fala o seguinte: os fariseus, eles estavam pedindo a Jesus um sinal dos céus, né? E aí Jesus se recusa e ele fala o seguinte: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Vocês sabem interpretar as aparências do céu, mas não conseguem interpretar os sinais dos tempos. E aí eu fiquei com isso na cabeça quando eu vejo Magnolia, sabe? Como se a gente conseguisse ler o céu perfeitamente, porque o Paul Thomas Anderson está mostrando aqui o comportamento, né, atmosférico pra gente. A gente não consegue compreender que tem algo grande vindo na vida dessas pessoas. E é como se a gente conseguisse acompanhar esse filme perfeitamente, entender a estrutura, entender os diálogos, mas não conseguisse compreender o que ele deseja de fato, sabe?
qual o impacto que ele deseja causar. Me traz muito essa sensação. E aí eu acho que tem muito a ver com o Paul Thomas Anderson como Deus mesmo, sabe? Em certo momento tem uma cena que o Phil, o enfermeiro, ele tenta um contato com o Frank, né? Frank, coach da pegação lá. Coach da pegação. Pablo Marçal da pegação. É o Red Pill, vamos falar a verdade. É o Red Pill. O Red Pill, né? E o Phil, né, que é o Philip Seymour Hoffman, ele fala no telefone assim, né? Sabe quando tem uma cena no cinema que o pai tentando encontrar o filho no leito de morte? Essa é a cena. Eu acho que tem filmes que tem cenas assim, mas isso é realidade. Mas não é realidade. Porque é um filme. Então você fica assim, caraca, eu acho que o Paul Thomas Anderson está brincando com isso. Ele se coloca no lugar de Deus, mas eu me pergunto, por quê? Sabe? O que ele quer? Qual é a liberdade que ele quer alcançar pro povo dele com a chuva de sapos, sabe? Essa referência que você falou aí do Seymour Hoffman falar do filme dentro do filme é mais uma das características que eu falei lá da pós-modernidade, né? Que é a autorreferência. Então eles estão no filme, eles sabem que estão no filme, né? É o que parece muitas vezes, né? Então é uma metalinguagem aí, né? Esse garoto, ele aparece no filme poucas vezes, né? E eu fiquei me perguntando da segunda vez que eu vi, falei, caraca, é muito específica a aparição dele, né? Parece que ele é realmente como o Fábio colocou, né? Ele chega pra dar uma mensagem, assim. E, cara, faz muito sentido quando... Essa ideia fechou muito bem pra mim. Quando o Donnie está conversando, tá no bar, né? E ele tá tentando, de alguma forma, flertar ali, tentando flertar com o dono do bar, né? Com o bartender, perdão. E o rapaz, né? Eles começam a ver o programa na televisão e um dos clientes do bar, ele diz, né? Que não dá pra enxergar as crianças como anjos, né? E ele dá a resposta, né? É certo, sim, olhar as crianças como anjos. E aí, porra, isso fechou muito, muito claro pra mim que, porra, esse garoto é um anjo emissor ali da palavra, né? Ele tá vindo ali pra dar uma informação, pra passar a informação à frente. Ele é um porta-voz, né? Do Senhor, vamos dizer assim. Então, me casou muito essa explicação bíblica que você tá construindo aí, pra mim faz muito sentido. Acho que essa é uma intenção. Assim. Não só isso, né, cara? Tipo assim, ele afeta diretamente a história. Ele salva a Linda, sim, ele rouba a arma, ele guarda a arma, esconde a arma do Jim, né? É muito maneiro isso. Eu acho legal que ele cita uma palavra no rap dele que é ressonância. Essa palavra, porra, ficou na minha cabeça, ressonância. Porque ressonância é quando você emite uma vibração e outra pessoa alcança a sua mesma... Outra pessoa não, né? Mas outro objeto alcança a mesma vibração, né? Alcança a mesma frequência, né? Que a sua. Eu achei isso muito legal, porque quando você tem a cena da canção, parece que os personagens entraram em ressonância, sabe? Sim, sim. E isso vaza o filme mais uma vez, sabe? Parece que existe algo a mais ali que... Não é só um clipe. Não é só um clipe dentro de um filme. Porra, parece algo grandioso, sabe? E... Assim, o garoto, ele é o precursor de falar que vai vir a chuva de sapos, né? Quando o sol não resolve, né? Na verdade, quando o sol não funciona, o bom senhor traz a chuva. De certa forma, ele recita o rap novamente antes da chuva, sabe? Omitindo a última frase. Como se, tipo, eu não preciso falar a última frase mais, porque ela vai vir agora. Sabe? Não em forma de frase, mas em forma de acontecimento. Nossa, é um negócio assim, sabe? Que você fica, caraca, o que tá acontecendo? Por isso que eu acho que, tipo, em alguns momentos parece que esse filme tá saltando, sabe? De alguma coisa ali dentro tá saltando, tá pulsando ali, querendo sair. Voltando pra pergunta, se ele é Deus, qual é a liberdade que ele quer trazer pro povo dele, sabe? Qual é a referência pra chuva de sapos? E aí, quando eu, revendo o filme, né? Cara... Olha aquela introdução, aquele clipe que mostra os personagens. Acho que aquele clipe diz tudo, sabe? Todos os personagens eles estão em volta de uma televisão. O Phil é o único personagem dos principais, né? Que ele não tá com televisão. Ele não é apresentado assim. Mas ele também não tem arco. O Phil, você tá falando, é o Philip Seymour Hoffman. É, o Philip Seymour Hoffman. Ele não tem arco, né? Todos os outros possuem. E aí você para e pensa, caraca, pra mim o Paul Thomas Anderson ele tá tentando indicar alguma coisa aqui. Sabe, o povo dele tá preso. Tá preso no quê? Nesse modelo de sociedade indicado pela televisão, sabe? A chuva de sapos, ela vem pra ensinar uma lição pra esses personagens. E é legal porque um personagem, ele aprende a lição antes da chuva de sapos, que é o Earl, e ele morre, né? Ele já se arrependeu de tudo que ele fez. Ele percebe que no final da vida, ele perdeu o que era importante, né? Isso é foda. É foda. Falei que não ia chorar e chorei, porra. Chorou.
Cara, não era dúvida pra ninguém, cara, que isso ia acontecer, cara. Cara, é engraçado assim, o Fábio criou um arco interessante sobre tudo isso, que resvala no que eu penso, mas não talvez exatamente assim, mas tem a ver. O Fábio falou isso, né? A gente, há 15 anos atrás, a gente ficou debatendo Magnolia incessantemente, né? E a gente ficou, caralho, tem o lance do Êxodo, e tem o lance do 8.2 lá, 8.2, meu Deus, não sei o que. E a gente ficou debatendo muito racionalmente mesmo o filme e tal. Dessa vez foi uma experiência bem menos racional pra mim, mais emocional, e veio pra mim um pouco de uma questão, assim. O Paul Thomas Anderson, ele vai te dar todos os elementos para que você entre naquele velho debate de que a sua vida está sendo conduzida pelo destino ou basicamente são dados sendo rolados, né? Ou a sua sorte, ou a causalidade, ou então eventualidade, seja lá o que for. Coincidências, né? Coincidências, né? É interessante você pensar que quando você fala sobre dores tão profundas na nossa sociedade, né? Como são grandes traumas mesmo, ou doenças como câncer, né? Ambas as explicações ou linhas são muito dolorosas, né? Então, se você imaginar que o mundo de fato tem um governador, que é Deus, e que esse mundo tem esses traumas, um pai molestando sua filha, ou câncer, você fala, cara, mas que Deus é esse, né? Mas também se você pensa que uma criança que acabou de nascer, tão pouco tempo na vida, com tanto pela frente, ela já é traumatizada nesse nível por algo que vai pavimentar a história dela inteira e vai destruir a história dela inteira, e você pensa que isso é uma rolagem de dado em que, pô, ela só teve azar, isso é muito cruel também. Então, a gente não vai encontrar soluções aqui, explicações aqui, e não vai ser o Paul Thomas Anderson que vai realmente dar uma resposta sobre isso. Ele te dá, como a gente falou aqui, a realidade das dores que nós temos na nossa vida, né? É isso, é o passado atravessando a gente. E aí vem a pergunta pra mim, por que ele vai colocar esse simbolismo inteiro? Por que ele usa uma chuva de sapos que vai fazer relação, obviamente, a um trecho da Bíblia, e ele quase que, ele pinta pra gente essa relação, quando ele joga ao longo de todo o filme a questão do versículo que ele tá pegando como referência. O garoto, que realmente parece um anjo angelical, ele vai afetar o filme diretamente. Ele é mais Deus ex machina do que a própria chuva, né? Sim. Beleza. Ele faz tudo isso por quê? Por que essa conotação cristã? Por que essa ideia religiosa de Deus, né? Nesse filme assim? E pra mim, é basicamente pra comunicar. Porque o ponto é, na nossa sociedade ocidental, a gente, no geral, com essa base cristã, a gente acaba interpretando que grandes momentos de mudança, grandes efeitos e eventos e acidentes na nossa vida, eles são intervenções divinas. E é exatamente assim que a gente interpreta pequenos ou grandes momentos como algo muito importante. Isso é uma visão, isso é um filtro nosso. Então ele vai usar isso para comunicar. Então se atente a esse momento porque ele é muito importante. E aí você vai perceber que não necessariamente a chuva de sapo é tão importante assim, né? Mas o significado dela é, né? Então eu acho que ele cria ali um canal com a gente, com a nossa sociedade, que de alguma forma enxerga dessa maneira, né? A importância desse... Não, isso só pode ser uma intervenção divina na minha vida. Só pode ser, eu preciso acreditar nisso, né? E aí eu fiquei, tá, mas então, da onde vem, pra que é, o que traz isso? O que traz essa chuva de sapo em si? Que mudança é essa? E aí pra mim vem uma ideia de... É quando você para de viver. E quando eu digo para de ver essa fantasia, não necessariamente eu tô atrelando tanto a questão desse formato de sociedade baseado na televisão, mas pode ser, eu acho muito justo o que o Fábio tá falando, mas uma fantasia que você construiu ao longo da sua vida em relação ao seu passado e construção como pessoa. É quando você toma e você entra num processo de autoconsciência. É naquele momento, e seja lá qual for o evento que aconteceu na sua vida, seja ele uma intervenção divina na sua visão, uma mera coincidência, um acidente que faça com que você finalmente pare e olhe pra dentro e perceba quem você é naquele momento e não simplesmente essa fantasia que você construiu ao longo de toda a sua vida, como é o fato, por exemplo, do Frank, né, que constrói uma narrativa em volta dele de controle, né, de se pôr determinante ativo na vida dele, que na verdade aquilo é um engodo, é uma falsidade de uma pobreza emocional muito grande pelo trauma que ele viveu. É quando a partir dali você tem consciência de quem você é e talvez a partir dali você vai conseguir começar a construir sua história, sabe? E pra mim é isso, a chuva de sapo é quando os personagens eles chegaram no ponto de vulnerabilidade máximo, que ainda acham que há algum tipo de controle. Então você vai perceber que o apresentador tá tentando se matar, a Lina tá tentando se matar, isso é um ato desesperado de controle ali, só que um
ato desesperado de controle, completamente inconsciente, sem consciência do que tá acontecendo, de por que ela chega naquele ponto, do que foi a construção de vida dela, né, deles, né? O menino também tenta ter um ato de controle, todos têm de alguma forma, né, um ato de controle. O ápice da vulnerabilidade, quando eles percebem que eles não têm controle, a chuva vem pra jogar eles no fundo do poço e da partir dali eles vão ter que olhar pra dentro. Não há o que fazer. Eles olham pra dentro, talvez a partir daí eles vão começar vão se reerguer no processo de consciência, como o Donnie acontece com o Donnie, como vai acontecer com o menino que desperta pro pai, você precisa cuidar melhor de mim. Ele ainda vai pra cama, ele ainda obedece, porque é um processo inicial, tá começando agora, mas ele não é mais o mesmo menino. Então pra mim tem um pouco disso, sabe, a chuva de sapo. Eu confesso que eu tô surpreso que o Rodrigo trouxe a interpretação racional pro filme, porque eu já tava preparado a minha interpretação racional aqui pro filme, né, que o Fábio já tinha falado pra mim, né, que ele tem essa visão muito religiosa do filme, e eu acho que as duas cabem, né? E é mais uma vez o Paul Thomas Anderson brincando com a gente. Porque a gente tem dois momentos mágicos no filme, né? Desse realismo fantástico. O primeiro é a música, né? A Wise Up. E a segunda é a chuva de sapos. A chuva de sapos é isso, né? A interpretação, por mais que ela possa ser científica, é claramente uma questão divina, né? Intervindo. Mas o outro momento inicial, um momento fantástico, é a música da Amy May. E que ela é uma música muito racional, porque ela fala prepare uma lista do que você precisa antes de assinar a escritura. A tradução escritura é termo, né? Que é deed o termo. Né? Porque isso não vai parar até você ficar esperto, até ficar ligado, né? Que é o Wise Up. Até você ficar ligado. Então, é uma forma muito racional de ver as coisas. Olha, enquanto você não quebrar esse ciclo, as coisas vão continuar iguais. Então, ele mais uma vez ele colocando essa brincadeira das duas interpretações possíveis da coisa, né? E eu acho que isso também tá na chuva. A chuva de sapo, ela ajuda aqueles personagens a tomar certas atitudes, a ir para certos caminhos, mas tudo que eles fazem, eles já poderiam ter feito antes. Eles só não tinham força de vontade ou não tinham enxergado as coisas dessa forma, né? Mas eles não fazem nada de extraordinário, né? Eles mudam a vida deles fazendo o que eles deveriam ter feito antes, né? O que estava dentro deles, e eu acho que o que o Fábio tá colocando, que é o que tá dentro deles, né? Que o Paul Thomas Anderson fica colocando, tá dentro do filme, eu acho que o que tá dentro desses personagens também. Eles sabem o que eles precisam para mudar. Eles sabem o que tá errado, né? Só que eles não conseguem sair daquele ciclo, eles não conseguem sair daquela engrenagem, né? Esse senhor do bar, ele fala isso, você é uma engrenagem. E aí ele pergunta, por quê? Porque você fica andando em círculo. E é isso, né? A chuva de sapo, ela é só o pontapé para que isso funcione. E eu acho legal que essa passagem bíblica, ela de certa forma também é isso. Se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre o seu território. É Deus falando, olha só, o negócio é o seguinte, eu quero que acho que é o povo de Israel que tá preso no Egito, né? A história acho que é mais ou menos essa. Eu quero que eles saiam, senão eu vou tocar o terror aqui. Então assim, é Deus tomando as rédeas do destino dele, né? É ele fazendo o que é certo pra fazer. E é o que acontece com os personagens, né? Eles tomam a rédea do destino deles, né? O menino entende que, eu não posso ser tratado dessa forma, que eu não mereço isso. A Cláudia, ela volta a se relacionar com a mãe, ela se abre para um futuro relacionamento, né? Então, essas mudanças estavam ali, cara. Estavam ali o tempo todo. Ela poderia ter feito isso antes, só que ela não tinha a força e a coragem para fazer isso. Que talvez essa coincidência ou essa força do destino, seja lá como você quer encarar, tá empurrando. E é por isso que quando o Fábio falou para mim que esse filme é muito pessimista, eu acho o oposto. Esse filme eu acho que é um filme otimista, porque as coisas não mudam. Não mudam 180 graus, mas as coisas mudam um pouco, porque aqueles personagens estão tomando as rédeas do destino dele, igual Deus fez lá com o povo de Israel. Cara, eu tô mais por uma decisão que talvez seja mais próxima do Fábio, porque eu enxergo a chuva de sapos como um catalisador divino mesmo, assim. Ainda que os personagens pudessem tomar todas essas decisões, precisou de uma intervenção divina, sabe? Precisou de um empurrão. Esse empurrão pode ser uma coincidência. A gente nunca vai conseguir ler isso na nossa vida com precisão, né? Todo mundo aqui teve uma chuva de sapos em algum momento, né? Aquele momento em que, se percebeu num outro momento, né? Fechou a sua gestalt, né? Fechou a sua percepção. A ficha caiu, né? A ficha caiu, né? Que eu preciso
eu preciso ser diferente, né? Então, pra mim tá muito nesse sentido, né? E assim, me fez também me raciocinar assim, cara, beleza, o Philip Seymour Hoffman, né, o Phil, ele é o único personagem que não tem um grande conflito. E ele é o único que vê a chuva de sapos como isso mesmo, né? Pra ele é uma chuva de sapos, de fato, né? Não é uma mudança de arco, né? Não é nada diferente disso. Não, e ele é o único que se surpreende real com a chuva de sapos. Ele tá impressionadíssimo com a chuva de sapos e ninguém tá. Ninguém tá, exatamente. E isso também passa uma questão da percepção desse evento como uma coisa subjetiva e tal. E assim, eu também fico pensando, porra, esse cara já passou por alguma chuva de sapos antes. Tá? Alguma coisa aconteceu com ele no passado, mas não é agora. A história não é sobre ele, né? Então, eu fiquei muito nesse raciocínio, né? Por quais são as minhas chuvas de sapo, né? Quais são as chuvas de sapo que me definem, assim? Quais foram os momentos que me definem, assim, sabe? Interessante. E é engraçado só a história. O Fábio sempre falou muito desse filme, né? Eu nunca tinha visto. E aí o Fábio falava, tem uma chuva de sapos e tal. Obviamente ele me deu spoiler do filme, né? Não dei spoiler sempre. Você já sabia que tinha chuva de Desagradável. Desagradável. Você já sabia natural, que tinha. Natural. Você já sabia que tinha. Mas eu sempre... O Fábio falando disso, e eu falava, cara, a chuva de sapos deve ser uma coisa lúdica. Deve ser uma coisa, né? Os sapos caindo do céu e tal. Deve ser uma cena bonita e tal. E, cara, é um negócio asqueroso, né, cara? É um bagulho absurdo, assim, né? Ele quer realmente passar aquela coisa de, porra, agora acabou, amigo. Agora que tá todo mundo no fundo do poço, né? Aquele sapo explodindo. Quando eu vi a primeira vez, cara, eu fiquei, caralho, levantei e aplaudi. Porque, caraca, é incrível, assim. É tão... cataclísmica a cena, assim, porra, né, cara? Que você... O sapo cai como se fosse um paralelepípedo. Ele tem um som tão alto na porrada que ele dá. Puta que pariu, aquele sanguinho escorrendo. Meu Deus do céu, realmente. Cara, é engraçado, porque a chuva de sapos, de certa forma, ela quase não altera nada, né? Ela altera a vida de dois personagens. O Jimmy Gator, que ia se matar, e o Donnie, que tava indo devolver o dinheiro roubado. Mas na verdade não altera o Donnie por conta disso, né? Altera o Donnie porque ele quebra os dentes. E o ato do Jim, né? De alguma forma também. E o ato do Jim, de certa forma, assim, mas eu acho que o Jim já estava aquele personagem, sabe? Ele quase não muda depois da chuva de sapos, ele só... Não, tô falando que o Donnie, de alguma maneira, também, ele é impelido àquele momento de desabafo e também pela presença do Jim, sabe? Daquele claro. ato dele. Né? Claro. Mas pode ser, o Jim estando ali do lado dele pra dar uma força pra ele, né? E eu gosto muito da sua visão, Rodrigo. Eu acho que talvez a minha visão de ter falado, assim... Sobre o modelo de sociedade que vem, sabe, desse modelo que é imposto pela televisão, eu acho que é aterrissar um pouco mais numa ideia que dá um pouco mais de objetividade para uma ideia que é muito subjetiva aqui, né, que, cara, por quê? Por que isso? De certa forma é como você falou, né, a gente precisa de uma catarse nossa, né, a gente precisa de um momento nosso, e a chuva de sapos meio que é isso, mas é muito foda como esse filme é visto como um ensaio, sabe, de personagens. Meio que o Paul Thomas Anderson escreve esses personagens e coloca como seriam esses personagens nesses cenários. E eu acho que ele faz mais do que isso, né? Como seria Deus nesses cenários, sabe? E eu acho isso muito engraçado, porque aqui ele personifica Deus. Ele manda o agente dele, né, o anjo lá, atuar em algumas coisas e, tipo, quando ele vê que, não, beleza, é isso aqui mesmo, ele lança a chuva de sapos, sabe? Ele vai avisando antes e lança. Então eu acho engraçado isso, como também podia ser encarado como uma ideia dele personificar Deus mesmo, sabe? E pensar como seria Deus nessa situação. Mas eu gosto da ideia de aterrissar em algo, assim, como eu falei aqui, né, do modelo de sociedade da televisão. Porque quando a gente olha para aquele Earl Partridge, o figurão, né, que tá produtor, que tá enfermo lá em cima da cama. Cara, eu tento colocar esse personagem no passado. Esse personagem, ele deveria se sentir Deus, sabe? Tem aquela casa, ele tem aquela vida que ele criou para ele é um personagem muito importante de uma televisão e meio que esse é o contexto, sabe? Tipo, pro Paul Thomas Anderson falar, não, esse aqui que a gente coloca como Deus, ele não é Deus, ele é só mais humano
os ressentimentos dele, com as dores dele, com todos os pecados dele, digamos assim. E é triste, porque o Will Patridge, ele não vai encontrar o filho, né? Quando chegar o momento, ele vai ter já tomado a morfina e não vai ter tido essa oportunidade. Então, caraca, é muito foda isso, sabe? Tipo, ele não vai merecer isso, sabe? Ele vai tentar balbuciar uma palavra e não vai conseguir. Cara, é engraçado que, assim, pensando no que você tá falando, eu acho que faz muito sentido também mesmo. Quer dizer, toda leitura, ela faz muito sentido. Mas é interessante a gente pensar, quando a gente imagina realmente que ali é um universo, e ele tá estreitando aquilo em poucas ruas, em poucas histórias, poucos personagens, né? Pra você contar algo macro, né? Tipo assim, que vai afetar todos nós, né? Porque ele vai falar sobre coisas muito grandes pra gente, né? Como o câncer terminal, como toda essa relação de pais e filhos, esse processo do passado nos atravessando. Mas quando você pensa nisso e você imagina que de alguma maneira realmente você vai ter na nossa sociedade homens como o Ur, que são de fato deuses, né? Eles são deuses na nossa sociedade em si, pelo poder que eles têm de influência, dinheiro e tal, né? E a gente imagina até que eles são, né, onipresentes, oniscientes e tal. Eu acho que sim, a questão da televisão aqui, e é um dos elos, né? Uma das coisas que vai conectar todas as cenas é, de fato, esse programa de TV, né? Você tem ali, ele é dono da produtora, você tem um apresentador, você tem os meninos que foram afetados, né, pelo próprio programa e tal. O programa tá sempre na televisão ali, no cenário, passando de alguma forma. Cara, faz sentido. Eu acho que faz sentido você ter uma visão de que, cara, olha só. Teoricamente parece tão pequeno o que você está falando, né? Quando a gente fala sobre o universo, sobre mudança, sobre Deus, mas na verdade afeta a nossa vida muito mais, sabe? Tipo assim, homens como ele, ou situações como ele, a televisão influenciando a gente o tempo inteiro, agora redes sociais, né? Então, assim, de alguma forma, essa fantasia que vem da televisão, vem dessa construção de sociedade por as mídias, seja quais elas forem, cara, tá afetando e envolvendo esse nosso passado e construção de vida de tal maneira que a gente também não tem consciência. É uma fantasia que a gente vai ter que de alguma forma se desligar também, e vai ter que ter algum evento que faça a gente ter essa autoconsciência de alguma forma também, sabe? Não é mais agora que a rede social é mais forte ainda, e em 1999 não tinha essa parada, era muito menor, né? Então, assim, eu acho que é muito válido, real, quando você tem um cara desse moribundo, arrependido de tudo, e quando ele percebe, eu tinha o que eu queria na minha vida, a coisa mais importante de todas eu tinha, mas eu abri mão disso, né? Frase dele que ele fala sobre como ele, como homem, e o papel de homem faz com que ele não aceite que ela seja mulher, ou seja, que ela seja um ser humano como ele, é muito forte. E eu falei, caralho, que foda, assim, muito foda. E faz sentido, se a gente for parar pra pensar do aspecto da linguagem que a gente tava falando, né? A ideia de que, pô, estamos falando da televisão, uma linguagem absolutamente estabelecida, e a gente consegue entender essa linguagem. E aí vem o Paul Thomas Anderson e mistura nesse filme outras linguagens que até mesmo os personagens não entendem perfeitamente. É o caso do rapper do menino, são o uso de outras ferramentas de linguagem. Então serve também como crítica, né? A gente está inserido num tipo de linguagem, um tipo de forma de enxergar a mídia, e quando chega algo que é diferente, a gente vai ter estranheza, a gente vai perceber com certa dificuldade, né? Então também cabe nesse aspecto da crítica. E eu gosto que tem, assim, é bem sutil, mas é uma piadocazinha assim dele, né? Que o quiz, não sei se vocês repararam, mas o quiz é absurdo, é uma parada surreal. É impossível. É impossível. Cara, tem um bagulho de, tipo, você tem que identificar as notas e com a formação das notas, né, do nome das notas, você tem que identificar a palavra. Tipo, é um bagulho surreal. É o item do piquenique. É o item do piquenique. Caralho, é muito bom. Tipo, ninguém conseguiria isso. E é uma brincadeirinha com isso, né? Com tipo, o que a televisão valoriza, né? O que a televisão na prática mostra pra gente. Tem uma outra pior, que é ele colocar pra tocar uma música interpretada por 3 músicos, mas eles vão interpretar como se estivessem interpretando um outro músico. E você não tem que adivinhar a música, você tem que adivinhar, você tem que adivinhar a música. Você tem que cantar a música no idioma original. Não, e eu acho engraçado
Porque ele joga da nossa cara também ali um pouco de... mais uma vez, brincando com as expectativas nossas, né? Porque o outro grupo, tirando dos meninos, se eu não me engano, é uma mulher negra, um cara latino e tal. E aí você, olha e fala, né? A expectativa que ele quer criar, né? Que tipo, são pessoas simples e que não vão saber nada. E os caras são sinistros também. Os caras são foda. Todos eles são, né? Aquele cara que é o mais famoso, né? Luiz Guzman. Luiz Guzman, Cara, ele responde tudo, amigo. Eu acho que é ele que responde essa das notas musicais. E aí essa brincadeirinha, assim, né? Com o que a televisão só traz uma banalização pra gente, né? Não valoriza o conhecimento, né? Ele coloca pra gente ali o oposto do que é de verdade, né? Eu acho que a ideia também da televisão aqui, ela dá um senso. E aí eu talvez reforce bastante o que o Fábio tá querendo dizer. Quando a gente olha para a televisão e que vai impactar a nossa vida muito, né? Agora a rede social, ela cria uma ideia de construção de personagens pra gente mesmo, né? Então vem mais uma ideia de consciência e aí você percebe que essa construção de personagem, ela tem muito uma ideia de controle. Então cada personagem tem isso. Você pega o Frank, que é o mais óbvio, ele vai construir esse personagem que é imparável, que é irrefreável, que é sedutor e tal, e que conseguiu apagar o passado e o trauma dele. Ele construiu esse personagem pra ele, que é totalmente, né, controlador. Você pega o próprio Donnie, ele tem um personagem que foi criado pra ele, que ele incorporou, que é o menino gênio, né, e que por uma fatalidade perde a genialidade por conta do raio que bateu nele, porque ele foi roubado pelos pais, né. Então ele incorpora, ele tem um personagem, aí ele perde o personagem por conta do raio, né, e aí ele incorpora outro personagem, que é o personagem que, coitado, né, que passou por essa fatalidade. Caraca, o Curran, ele acha que ele é um narrador da vida dele, né? Caralho, é maravilhoso ele é narrador isso, do filme. cara. É como se ele fosse o personagem que tá narrando o filme em alguns momentos. E ele começa a falar dos pensamentos dele, sabe? Tipo, e ele tem na cabeça dele que ele é um super policial. Ele é o modelo de policial de programa de televisão. Ele tá, né, como se tivesse um documentário, né? Exatamente, como se ele fosse, tipo, aqueles programas de televisão da LAPD, sabe? Caraca, ele é esse policial. E aí ele vai narrando, sabe? Tipo, ele vai narrando a vida dele como se, fosse super interessante. Mas ele tá falando nada com nada, sabe? E sabe o que é foda? Tipo assim, pra mim o Jim, esse personagem pra mim é muito foda, assim, né? Porque ele tem uma parada que eu me reconheço muito, assim, e que é muito complicada. Que é o fato de... Ele claramente é um cara religioso que construiu a vida pautada nisso, né? Só que o ponto é, quando você se sente menor, e ele se sente menor, ele se sente inferior, você vê claramente isso pela maneira como ele como os outros policiais não o respeitam e tal, né? Depois ele vai desabafar com a Cláudia e ele fala, eu sou um péssimo policial, eu perdi minha arma, né? Olha o ponto que ele já se considera um péssimo policial, é só ele ter perdido a arma. Quão frágil é a confiança dele e construção dele como pessoa. Então ele se sente muito menor. E aí a religião, ela faz muito sentido, porque teoricamente Deus, Jesus, ele vai te aceitar independente. Ele vai te amparar, ele tá do seu lado independente de quem você seja, se você é menor ou não. E esse Deus, essa relação com Deus vai fazer com que você se sinta maior. O problema é que você vai criar uma questão que ele criou, que eu tenho e que é uma merda gigante, que é o seguinte: eu me sentindo como menor, eu entro num processo então de que eu tenho o caminho, e no caso do Jim é cristão, um caminho para que eu me torne melhor, para que esse caminho em que eu vou buscar me tornar uma pessoa melhor, e aí na visão de Deus, vai fazer com que, felizmente, no final desse trajeto, eu finalmente possa ter as recompensas, né? Então, se eu consigo ter um caminho digno como pessoa, se eu consigo, né, melhorar a minha imagem perante a Deus, eu vou finalmente ter o direito à felicidade, a um relacionamento, à prosperidade financeira. Essa construção de recompensa, ela é terrível e muito perigosa. É isso que eu ia abordar. Caraca, nem sempre no final tu vai ter a... Não. E o bizarro é isso. A sensação do Jim quando ele perde a arma, eu já tive aquela sensação. Quando ele se questiona, eu não tava no caminho de me tornar aquela pessoa que vai finalmente merecer tudo? Eu não tava, e pra ele a prova de que a arma foi perdida é a prova de que ele não está no caminho. Então, assim, é desesperador, porque ele fala, o que eu faço então pra poder entrar no caminho de ser uma pessoa digna que vai merecer o respeito dos meus amigos, que vai merecer um relacionamento legal, que vai merecer uma prosperidade financeira? O que eu faço?
Eu errei no caminho desde o início, então assim, eu já passei por isso e é desesperador, porque na verdade a resposta é muito óbvia. Se você merece ou deixa de merecer, isso é uma condição que você cria pra você, obviamente, né? E aqui eu não tô com papo de coach de que se você merece, você vai conseguir. Não é isso que eu tô dizendo. Pablo Marçal. Não é isso, né? O que eu tô dizendo é que você condiciona você a merecer ou não. E, cara, o Jimmy me acerta muito, o Jimmy. Não, e olha só, né? Tu lembra do que o garoto falou pra ele? Mas você acha que está no controle porque sua cintura tem um coldre. É melhor você calar a boca, tente ouvir e aprender, verifique esse ego, desça do pedestal. Mas É muito foda isso, cara. É muito foda, porque o ato dele se tornar, ou buscar se tornar uma pessoa digna, faz com que ele julgue os outros dentro da métrica dele. Ele tá julgando o tempo inteiro e ele fala isso. As palavras, né, feias e sujas de Cláudia incomodam muito a ele, e se ele tivesse mantido esse julgamento, ele não teria a possibilidade de ter ela no final, né? Se ele não se abrisse a ela como ela é, né, dentro da cabeça dele, dentro desse julgamento, uma pessoa que tem esse palavreado, não sei o que lá, ele não teria essa recompensa de ter uma pessoa como ela do lado dele. Isso até o Danny que ajuda ele, né? Exatamente, mais, né? exatamente, né? O Donnie. E isso pra mim é muito foda, porque pra mim tem uma verdade ali intrínseca, pra mim a mais profunda de todas, que é o ato assim, talvez no primeiro momento a gente vai enxergar que o Jim, quando ele se abre e ele vai até a Cláudia, parece que ele tá indo ampará-la, né? É assim, eu aceito você como você é, né? E ele diz, eu vou lutar pra não julgá-la de forma nenhuma, né? Beleza. Só que pra mim, e aí que tá a ironia da vida, é quando ele dá esse passo em direção a ela, né? Quando ele começa a finalmente se abrir pra ela, olhá-la com sinceridade, honestidade, a essa possibilidade de estar do lado dela, ele começa a se olhar também, né? É sempre assim, você vai crescer tanto quanto a outra pessoa, até mais quando você se abre a outra, né? Porque quando você perde muito tempo olhando pra si, você não tá se enxergando. Essa é uma grande verdade, né? O Jim não se enxergava como ele era de fato, né? Ali ele começa, quando ele começa a se abrir pra Cláudia e vem depois da chuva, obviamente, né? E eu também queria falar do Donnie. Donnie é foda. Porque, cara, é engraçado. É o arco mais fantástico desse filme pra mim. E eu tenho uma raiva do Donnie, sabe? No Ele é do meio filme, irritante, sabe? né? Eu gosto do Donnie. Ele é irritante. Não, no início, assim, sabe? Sim, No início não, do tô filme, ligado, tô ligado. Eu tô puto com ele. Porque, porra, caraca, bota tua vida no lugar, sabe? Tipo, você fica meio assim, sabe? Com ele. Como é que você bateu naquele vidro, cara? Sabe? Tipo, por que você quer fazer uma cirurgia, botar aparelho? Então o Donnie, ele é um personagem que ele me causa essa angústia, sabe? Cara, o William Macy também, nessa cena, nesse filme, ele tá absurdo, né? É fantástico quando ele tá conversando com o Jim e ele comenta assim, né? Tipo, repara a atuação dele, é muito foda. Ele vai falar uma palavra e ele não fala. Cara, é fantástico esse texto, cara, na boca dele. Porque primeiro ele fala o seguinte: por que eu estava querendo botar isso? Uma coisa que eu nem preciso. Aí quando ele vai falar preciso, ele não fala. Porque agora ele precisa, sabe? Então ele reflete ao mesmo tempo que ele tá falando. E aí vem a catarse máxima dele, sabe? Da frase perfeita desse filme, que é: eu não sei onde colocar as coisas. Eu tenho tanto amor para dar, eu só não sei onde colocá-lo. Cara, isso é foda demais. É absurdo. Isso é o fechamento do arco dele, né? É o fechamento dele perceber que ele tem que olhar pra si mesmo, sabe? E repensar a vida dele. Exatamente. Cara, o amor tem que ir pra ele. Pra mim aqui, vamos fazer aqui uma curadoria aqui. Essa é uma frase perfeita do cinema. Como a gente falou também, Que Horas Ela Volta. Não, a gente falou também Central do Brasil, Tenho Saudade de Tudo, é uma frase perfeita também do cinema. Verdade. Isso que você tá colocando, Rodrigo, cara, eu também me sinto assim, sabe? E eu acho que isso não é à toa que a gente se sente assim. A gente vive numa sociedade em que capitalista. O que vale é ganhar, né, cara? Olha o pedágio chegou. Eu tinha que mandar, não tem jeito. Mas o que vale é ganhar, né, cara? O que vale é estar no topo. O que vale é estar no topo sozinho. Porque se você estiver no topo com outros, não vale. Não vale, não é suficiente. Você não é suficientemente bom. Você não pode ser o melhor policial. Você tem que ser o policial que aparece na TV. Você não pode ser uma vez que você chegou no auge da sua carreira, que você é conhecido por todo mundo como o garoto do quiz, você não pode se rebaixar a ser uma pessoa comum, né? Então a gente vive numa sociedade que
é uma sociedade individualista ao extremo, né? E eu acho que o Paul Thomas Anderson é até uma visão quase inocente, assim, poética, né? Que é o Philip Seymour Hoffman, né? O Phil. O Phil, ele é essa pessoa que ele só quer fazer o trabalho dele bem e ele quer ver a vida das pessoas, né? Ele quer acompanhar, ele quer poder ajudar do que ele puder. Ele participar, né? Ele é empatia máxima, né? Ele é surreal. E eu vejo muita gente criticando até esse personagem por isso, porque ele é surreal. E ele é essa empatia, ele é essa força empática, né? Ele é quase um anjo ali, né? É um enviado ali divino, né? Sei lá, não sei. Porra, olha só, a prova de que o Phil existe é a existência de Daniel. Essa é a verdade. Daniel verdade. É nosso Phil. Daniel é nosso Phil. Daniel Cavalcante é um Phil na vida. E o quiz é muito sobre isso também. Cara, são pessoas, são adultos discutindo com crianças, cara. E assim, a discussão pra ser o melhor é o extremo. E assim, como eu falei antes, são pessoas extremamente eruditas, cara. São pessoas que sabem muito, de muita coisa, de tudo e tal. E elas estão disputando ainda assim pra saber quem é o melhor, né? Porque se você não for o único, se você não estiver trabalhando enquanto eles estão dormindo, né? E você não tá contestando por que as pessoas estão trabalhando e estão dormindo, você só quer saber disso, não vale. Né? E eu acho que a grande mensagem final desse filme é essa coisa, né? De você. Essa questão de olhar um pouco pro lado. Como você falou muito bem. No momento que você só olha pra você não acha solução pra nada, né? Porque você não tá vendo nada, você tá olhando só pro seu próprio umbigo, tá olhando pra baixo, né? Olhar pro próprio umbigo é a expressão literal pra isso. Você tá olhando só pra baixo, você não tá vendo mais nada ao redor, você não tá vendo o mundo como ele é, né? E por isso que a música lá da MMA, ela é importante. Você tem que entender o que tá acontecendo pra poder mudar. Enquanto você não fizer isso, as coisas vão continuar tudo igual. E pode ser que não tenha uma intervenção divina pra resolver as coisas. Mas Tá pago aí o pedágio. É isso aí. Tá? O Pix que eu recebi aí tá... Isso aí, valeu a pena. Mas eu acho que quando você coloca a questão, por exemplo, do... Como é que pode? Olha isso, né? Quanto conhecimento tem ali naquelas pessoas, e é o conhecimento, talvez os maiores conhecimentos da nossa humanidade, que nós acumulamos ao longo da nossa história como humanidade, né? Músicas, arte da melhor qualidade. Não, qualidade eu não quero colocar como qualidade, mas assim, tá lá, gênios da nossa sociedade, conhecimento ali foda pra caramba de pessoas com acúmulo de conhecimento incrível, relegado a um programa idiota de auditório que basicamente tá ali pra gerar audiência e você conseguir uma porra de um prêmio. É como se você pegasse tudo que tem de, a nata do que nós temos, assim, como nós, assim, seja de conhecimento, seja de desenvolvimento, de estudo pra nós, e você transforma essa porra num programa ridículo. É isso que a gente tá se transformando realmente, né? Então, que tem uma criança sendo torturada ali, né, cara? Tá sendo uma criança sendo torturada ali. Criança sendo explorada. É absurdo, né, cara? Absurdo. Então é sobre televisão. Pode ser. Eu acho que faz todo sentido. É sobre individualismo. Pode ser. Faz sentido também, cara. Sabe o que é, Fábio? É sobre capitalismo. É sobre capitalismo. É sempre sobre capitalismo. Mal sabia Paul Thomas Anderson. Ele vai descobrir depois. Em Sangue Negro. É que... Eu tava assistindo Magnolia esses dias, né? Só fiz isso, assistir Magnolia e trabalhar. E, cara, teve uma hora que me bateu isso, sabe? Eu escrevi esse texto que eu falei com vocês, e aí eu cheguei no final e falei, cara, é sobre televisão. Magnolia é sobre televisão. Sabe, tipo, é sobre isso. Os deuses da televisão, sabe? Essa construção de Deus midiático. E aí eu liguei pro Rodrigo e falei, eu entendi Magnolia. E aí, mas a gente não falou sobre o que era. Não deixei. Eu só falei, o Rodrigo falou. Eu não tenho nada ainda, porra. Aí eu falei, não, a gente fala do podcast. E aí eu desliguei assim. Mas a TV é esse lugar que potencializa essa coisa, né? Essa coisa do individualismo. É uma então, alegoria utilizada no filme pra tudo isso que a gente falou. Não, mas eu acho que não é só alegoria, não. Porque eu acho que é o que de fato... Tem um aspecto literal da coisa, né? Da linguagem. A mídia de massa, ela tá colocando alguma coisa, né? O cinema tá colocando alguma coisa também, né? Então, ela tá transmitindo uma ideologia, tá transmitindo
uma forma de pensar a vida, uma filosofia de pensar, né? Então, é alegórico, mas é verdade também, né? Eu acho engraçado que a gente tá sacaneando o Jimmy aqui e os textos, né? Ele fala tudo sozinho, óbvio, ele é absolutamente solitário, né? É impressionante até um ponto muito legal desse filme, e vem mais uma vez a genialidade do Paul Thomas Anderson, é como ele precisa usar o cenário pra contar muito a história, porque, né, tudo tem que significar contar a história, porque ele tem nove personagens e tal, e cara... Um dos apartamentos... Assim, o apartamento da Cláudia eu acho que fala muito, é incrível como ele é meio fechado, soturno, né? As cortinas, mas ele ainda tem um quê, né? De um pouco de delicado ali, de frágil. Mas o apartamento do Jim é foda, né? Tipo assim, limpo, até o crucifixo é uma madeirinha e tal, mas ele tá no centro do enquadramento sempre, né? Ele tá sempre no canto, né? Mas eu acho muito legal ele falando sozinho, e no final o discurso dele é muito interessante, que ele tá falando sobre o trabalho dele, ele só repete a mesma merda, né? Que ele tava falando que não, o trabalho dele na verdade é muito difícil, né? Mas aí ele conclui, ele fala, a parte mais difícil é você perdoar, não é você condenar, né? É você perdoar. E é foda porque, de alguma forma, a gente quando passa por todos esses personagens, a gente também tá julgando, e fica a pergunta, nós conseguimos perdoar esses personagens? E aí esse pensamento vai avançar. Nós conseguimos perdoar os personagens que estão ao nosso redor? A gente consegue perdoar nós mesmos? Sabe, a ideia do perdão como um processo de consciência, porque só vai vir com um processo de consciência, né? Terminando o filme faz muito sentido, né? E o Jim carregar isso faz muito sentido, porque pra ele estar lá naquele quarto, se colocando à disposição, aberto àquele novo relacionamento, aberto àquela mulher, ele teve que primeiro se perdoar, né? Independente do que seja, né? E a gente falou um pouco disso também lá em A Ghost Story, mas eu acho que ele quer falar muito também sobre esse legado, né? Qual é o legado? Porque ele tem muito pessoas próximas da morte, pessoas muito jovens, né? Então ele tem muito esse contraste. E ele quer falar muito sobre esse legado. O que a gente quer colocar pra frente? O que a gente quer colocar no futuro, né? Como é que a gente faz pra romper isso? E o personagem do Tom Cruise é um personagem que pra mim, assim, eu já vi acho umas 3 vezes o Magnolia, e eu demorei, assim, pra... Sempre ficava assim na dúvida, cara, sobre o que ele quer falar com o personagem do Tom Cruise, sabe? Eu entendo que ele quer falar do machismo e tal, mas por que essa redenção? Até por isso que eu falei lá atrás, não é uma redenção, né? O personagem do Tom Cruise, ele não é redimido daquilo tudo que ele fez, sabe? Ele continua sendo aquele cara. Eu acho que ele é revelado. Eu não sei se ele é aquele cara. Então, e por isso que eu falei lá atrás que ele não é... A gente entende ele. A gente não aceita ele, mas a gente entende ele. E assim, por exemplo, pra mim, esse personagem, ele fala muito sobre o trauma que ele sofreu com o pai dele. O pai dele era um cara que extremamente machista, e até pelo que ele mesmo coloca, né? E largou a mãe dele no pior momento possível, né? E assim, cara, não tem... isso tudo ficou na mão do Frank. Ele teve que passar pela mãe, nos estágios terminais, sem ajuda de ninguém, sozinho. E, assim, a interpretação que eu tirei disso tudo é que, pro personagem do Tom Cruise, pro Frank, aquilo dói tanto. Aquilo é tão dilacerante pra ele, que ele quer fazer com que aquilo faça sentido. E a forma dele fazer sentido é que o mundo seja... Que aquilo que o pai dele fez seja realidade no mundo. Que aquilo ali seja o normal. Então, pra mim, ele só tá repetindo ali, ele só tá repercutindo como forma de aceitar o mundo, ele tá repetindo o que o pai dele fez. Então é um ciclo, né? É só um ciclo do que o pai dele fez. O pai dele foi extremamente misógino e ele quer que o mundo seja misógino pra aquilo fazer sentido dentro dele, pra ele conseguir conviver com aquilo. Ele é um pouco mais complexo que isso pra mim, porque... Não, claro, eu tô fazendo um resumo aqui, né? Eu gostei do que o Caio falou. Concordo com o que o Caio colocou, mas ele tem alguns momentos em que parece que ele realmente tá interpretando aquilo, né? Que aquilo não é ele de fato. Por exemplo, quando a mulher vai entrevistá-lo, ele fala, aqui não é seguro pra você. E isso soa pra mim como um cuidado de fato ali, genuíno. Não como um fato dele querer ali se impor de alguma maneira com relação a ela. Ainda que ele tenha sofrido isso do pai, ele vai ficar com a mãe. Segundo a entrevista, ele vai ser cuidado por uma pessoa que é uma mulher também, que é uma vizinha. Então ele tem um relacionamento, né, com mulheres, vamos dizer assim, numa posição de cuidado para com ele.
Então, assim, ao mesmo tempo em que faz muito sentido o que o Caio colocou, que, porra, ele tá querendo... Ele tá mimetizando o que aconteceu com ele na infância pra tentar dar um sentido pra vida. Ao mesmo tempo, eu não sei se ele consegue se desvencilhar do passado dele, que também é um outro tema aqui desse filme, né? Que é a ideia do... Você já passou pelo passado, mas... Como é que é? Eu esqueci a frase. Eu tinha até anotado. Mas o passado não passou por você. Mas o passado não passou por você, exatamente. Então, assim, ele é complexo, cara, de uma tal forma que eu gosto muito da cena da redenção dele, né? Da cena Muito final dele. Eu acho que é uma puta cena do Tom Cruise, assim. Daniel, isso que você falou, por exemplo, quando ele demonstra o cuidado com ela, eu acho que não é cuidado. Quando ele fala que isso aqui não é seguro pra você, é porque ele tá treinando aquelas pessoas a agirem como ele, sabe? Como ele diz que age, entendeu? Então, tipo, é mais um reforço do poder que ele tem sobre as pessoas do que necessariamente um cuidado. Pô, não sei, cara, porque acho que se fosse assim, ele faria isso de maneira explícita, entendeu? Mas olha só, eu não discordo do Daniel, não. E eu não acho que nossas visões são contraditórias. Como a gente se coloca no mundo, não necessariamente quem a gente é. Sim, perfeito. E assim, dizer quem a gente é muito complexo, né? A gente já debateu quando a gente falou lá de Clube da Luta, eu trouxe aquela questão, né, do ego, do superego, do id, que tá o tempo todo dentro da nossa cabeça. Assim, cara, quem a gente tá sempre esse conflito, né, do quem a gente, o que a gente quer e o que a gente precisa fazer, né? O nosso mundo é sempre esse conflito. E eu concordo com você, cara. Eu acho que ele provavelmente não é aquela pessoa, mas ele se coloca no mundo como aquela pessoa, né? Então, a forma dele lidar com o mundo é aquela. E o Rodrigo falou bem da conclusão. A gente precisa... Pra gente se entender, a gente precisa saber quem a gente é dentro da gente, mas também como a gente se coloca no mundo, né? O que tem ao nosso redor. Mas é que eu gostei do que o Caio falou quando ele coloca sobre fazer o mundo fazer sentido, sabe? Porque se o pai dele se comportou assim, sabe? Esse tem que ser o mundo, sabe? Então eu vou ajustar o mundo pra ser isso, sabe? Pro meu pai fazer sentido. E aí ele mata o pai, e eu acho isso incrível. Na história dele, ele mata o pai dele, né? Como aquela ideia do Édipo, né? Ele mata o pai dele na história dele. E eu acho muito interessante que o arco dele é perceber que ele sente saudade do pai. É perceber que ele não queria que o pai dele morresse. E no momento final, sabe? No momento final ele perceber que ele matou o pai dele a vida inteira. E ali naquele momento final ele não queria que o pai dele morresse. Então eu acho isso fantástico, sabe? Do arco desse personagem. Ou então ele queria ter mais tempo com o pai dele pra descobrir que o pai dele é mais do que aquilo, né? Eu acho que na verdade é isso. A visão do Caio e do Daniel pra mim são totalmente complementares, assim. Realmente eu acho que ele não é exatamente esse papel que ele tá incorporando, mas ele incorpora também como um fardo, sabe? Tipo, como um fardo e uma forma de sim, dele conseguir interpretar e entender esse mundo que vai ser cruel a ponto de dar um pai que vai fazer isso com ele, né? Então, eu acho que é exatamente assim, a junção entre a visão do Daniel e do Caio, pra mim, é exatamente esse personagem, a complexidade dele, e é impressionante como Tom Cruise entrega isso, assim, entrega isso não só no choro final, não, entrega essa complexidade em pequenos momentos, assim, e aí quando tem a catarse faz sentido, o choro dele é incrível, a cena é toda incrível, né? Porra, é foda pra caramba. Sabe mesmo. um detalhezinho dessa cena, só pra não deixar passar, é os Philip Seymour Hoffman lá atrás, cara. Nossa. Ele não tá. Ele tá, né? Obviamente tem um. Tá no fundo, há um blur, né? Tem um desfoque. Um desfoque, obrigado. Ele é inacreditável, cara, porque tu consegue perceber o que ele tá fazendo sem necessariamente você ver, né? Você já espera isso desse personagem. A gente tem um exemplo que é um meio clichê, que às vezes a galera até usa meio mal, mas assim, não é incomum pessoas que são LGBT, mas não querem se aceitar como LGBT, serem extremamente homofóbicas. Não é incomum isso no nosso mundo, é bastante comum, né? Justamente por isso, porque a gente quer moldar o mundo para que aquela dor deixe de existir, né? Se eu sofro por ser quem eu sou, então, e eu só olho para mim mesmo, não olho mais para nada, então o mundo é que tem que se sujeitar a mim, né? Para que essa dor deixe de existir. Então, pra mim, é a mesma equivalência aí, né? Uhum. E hoje em dia, Caio, eu acho Magnolia menos pessimista.
Mas é que, mas o meu Também pessimismo vem em olhar pro personagem da Cláudia e do Jim e não aceitar que aquilo vai dar certo, sabe? Vai ser difícil pra caralho aquele relacionamento. E isso Pra é que é caralho. engraçado, né? Porque, porra, eu olho pra aquilo e falo, porra, não tem como isso aqui dar certo, então tipo, esse filme tem que ser pessimista. Mas é tão bonito que eles tentem, né? E que ela esteja feliz, pelo menos naquele momento ali, depois de tanto porra. sofrimento, né? Então, Alguma coisa eles vão aprender. porque quando ela tá com o cara, com o primeiro cara que ela aparece do filme, ela não tá sorrindo. Ela tá Aham. ali vivendo, né? Ah. E ali não, ela tá sorrindo. Então, nem que seja por aquele momento ali, valeu a pena, né? Vai valer a pena. E pra finalizar, ela ainda quebra a quarta parede, né? É a segunda vez que isso acontece, né? Porque tem a vez do Tom Cruise também, né? E são sentimentos opostos, né? Aquela ideia que a gente tava discutindo, né? Verdade. Enquanto ele tá ali, pô, numa questão mais de ira, de confrontação, agora é uma aceitação, né? Então tem esse eco também, né? E daria pra gente fazer um episódio pra cada história, cada arco desse filme, né? A verdade é essa, né, cara? Magnolia é foda. Tem um monte de coisa que eu anotei aqui do personagem do Tom Cruise, assim, que, cara, pô, tem umas coisas mais do que a gente já discutiu aqui, né? Cara, é absurdo, assim, a densidade de cada história, cada arco, cada situação. E é como a gente consegue construir isso pro nosso mundo, né? E esse desgraçado tinha 28 anos, cara. Ah, não, é absurdo, é absurdo. Tu vai vendo cada filme dele e tu fala, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, mas calma aí, Fábio. E aí? Como é que foi pra você? Gostou? Continua sendo... Não, de gravar sobre o filme. É diferente, né? Porque pra mim esse filme, ele tem um aspecto muito importante pra mim. Mas, assim, é o processo do enquadrando. Então, meio que Continua diferente, enxergando mas como é igual. trabalho, né? É diferente, mas é igual. Então... Mas o enquadrando que você tinha no mundo das ideias desse filme chegou próximo? Não, né? nunca vai chegar. Isso daí nunca... Justo. Nada alcança o mundo Mas isso das é bom. ideias. Isso é bom. Isso é bom. Mas eu me esforço. Então joga tudo fora e gravando de novo amanhã. Foda-se, vamos gravar ruim. até Isso eu chegar não nesse faço. ponto. Isso eu não faço, porque eu aprendi que A gente aprendeu as duras penas. Exatamente. Aprendi com o Rodrigo jogando tudo fora e mandando a gente gravar de novo. Caralho, pode crer. É o Mas passado eu- ensinando aí, ó. Mas eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que ouviram esse episódio e gostaria de lembrar vocês que vocês podem seguir as mídias sociais do Enquadrando e divulgar o Enquadrando. Então segue lá no Twitter em @enquadrando_, no Instagram em @enquadrando_oficial. O Enquadrando tá lá no YouTube, em youtube.com/enquadrando, e vocês podem cogitar apoiar o Enquadrando em apoia.se/enquadrando. Não, olha só, pode cogitar apoiar a gente, realmente. Se você puder, ajuda. Agora, as redes sociais é dever. Deve. Não é poder, não. Por favor, Não custa nada, pô. compartilhar, entendeu? Esse episódio, pelo amor de Deus, pro Daniel não ficar reclamando dos números, que ele fica olhando lá e fica triste, favor, tá? gente, Ele por fica favor. triste. Fazer o Daniel triste é um pecado É a nesse mesma mundo, coisa tá? que você vê o Philip Seymour Hoffman chorar lá. Ele é o Exatamente. nosso fio, gente. Pelo amor de Deus. Mas também, calma que tu já tá agora, tá se achando demais. Tá. Que isso, cara. Verdade. E mais um filme de 1999, né? Foda. Óbvio. Nem comentamos óbvio. disso. O melhor, foda-se. Um grande abraço, galera. E bons filmes.